Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 2351. Leonel ficou realmente sem palavras. Ele tinha perdido a conta de quantas vezes seu pai tinha pregado uma peça nele no passado, mas isso parecia ridículo. Por que diabos minha alma está com apenas 0,17%? Leonel sacudiu um pouco o dicionário como se estivesse agarrando os ombros do pai. Inesperadamente, ou talvez como esperado, ele recebeu uma resposta. Sua alma estava praticamente selada no passado. Qualquer tentativa que você pudesse ter feito só a liberou em parte, enquanto o que restou ainda estava acorrentado dentro de você. Quando Leonel ouviu isso, ele se acalmou um pouco. Mas o que ele ouviu em seguida o fez se sentir impotente. Além disso, há camadas na alma. Essas camadas podem ser vistas como manipulação da força. Existem várias dimensões, e a alma é colocada em camadas em cada uma delas. Quanto mais forte sua alma for, em mais dimensões ela será colocada em camadas. Se você quiser separar completamente sua alma do seu corpo após o nascimento, primeiro você precisa atingir o estado de ímpeto na força do sonho, estado de vida. Se você se encontrar fora de um mundo incompleto, e somente então você poderá sentir completamente todas as camadas da sua alma. Então, você pode começar o processo de verdadeira separação. A razão pela qual Leonel se sentiu impotente depois de ouvir isso foi porque ele estava no estado impulso agora, mas ele já estava a caminho de sair do mundo incompleto deles. Este lugar ainda deveria estar em um mundo incompleto, então ele deveria estar bem por enquanto. Mas tudo isso essencialmente significava que ele tinha que encontrar um método para separar sua alma de seu corpo completamente antes que tudo isso chegasse ao fim. A julgar pela situação dos humanos, mesmo em mundos completos, era óbvio que eles não tinham tal método. Então ele não poderia esperar simplesmente tropeçar em algo assim enquanto vagava por este mundo. Isso significava que ele teria que encontrar esse método por conta própria. Ou não. Mesmo que o verdadeiro caminho de progressão traçado por seu pai não pudesse ser iniciado até que ele cumprisse todos esses requisitos. Isso não significava que Velasco não tivesse elaborado um plano detalhado para essas tarefas individuais. Então, Leonel decidiu perguntar, e felizmente seu pai não o deixou na mão. E melhor do que isso, a voz digital falsa que ele estava usando no passado parecia ter sido deixada lá. Então realmente parecia que seu pai estava falando diretamente com ele. Medite dentro do plano dos sonhos. Quanto mais você se entender, mais fácil será. As palavras eram vagas e enigmáticas, mas isso dizia a Leonel que devia haver algum tipo de barreira de compreensão que ele precisava superar. Após alguma hesitação, ele escolheu encontrar uma região abandonada antes de usar sua força terrestre para se enterrar profundamente no subsolo. Só então ele entrou no cubo segmentado. Ele sentou-se no meio de uma floresta e entrou em profundo estado de meditação. Num piscar de olhos, ele apareceu no plano dos sonhos mais uma vez. Camadas, senso de identidade. Leonel pensou profundamente sobre o que isso significaria, mas quase instantaneamente ele entendeu primeiro. Havia uma linha vaga conectando seu verdadeiro eu e o eu que entrou no plano dos sonhos. O plano dos sonhos era a própria segunda dimensão, mas seu corpo. Quando ele se concentrou naquela linha vaga, ele descobriu que seu corpo estava sendo esticado por vários planos de existência, puxado em inúmeras direções. Lá estava seu corpo que estava no terceiro, sua mente que estava no quinto, suas forças que estavam no sétimo. Mas tudo isso confundiu Leonel. Ele começou a se afastar um pouco dos conceitos de dimensões. Depois que ele aceitou a vasta bolha como um mundo completo, ele sentiu que o sistema mágico deles era mais correto. A vasta bolha não usava dimensões, eles usavam estrelas como medidor. Mas o que era estranho sobre isso era que a manipulação da força usava dimensões, e seu pai obviamente também usava dimensões. Então quem era? Deu certo. Esses filhos da puta. Leonel balançou a cabeça. Obviamente, essa era outra manobra dessas 4 grandes famílias para manter as pessoas no escuro. Quanto menos elas entendessem sobre dimensões e sua importância ponderada, menos provável seria que elas entendessem certas coisas. Em breve, esses jovens aqui provavelmente seriam como ele, pensando que os chamados deuses estavam obviamente certos e abandonariam sua compreensão já adequada do progresso e de como o progresso deveria ser feito. As dimensões eram importantes. Extremamente importantes. E elas realmente pareciam ser vagamente baseadas nas ciências físicas da Terra também. A ideia de dobras dimensionais, de um passo acima ser infinitamente mais poderoso que o anterior. Então Leonel entendeu novamente. Entender a mim mesmo deveria significar compreender o quanto minha alma está fazendo por mim. Ela está sendo esticada em tantas direções, apoiando minha existência na terceira dimensão, e até mesmo minhas forças na sétima. É tão flexível. É a base da minha vida e faz isso com facilidade, mas isso não significa que esteja funcionando perfeitamente. Leonel meditou em silêncio, tentando entender o que aquilo poderia significar. Seus pensamentos vagaram, e ele pensou nos primeiros 7 indivíduos que ele havia matado quando entrou aqui, como seus pensamentos eram tão diferentes uns dos outros, e como todos eles sabiam e entendiam que absorver as almas dos outros era ruim não apenas moralmente, mas para seu próprio caminho de progressão também. E então ele pensou sobre como sua alma parecia estar ancorada a este lugar. Ela não podia se mover por grandes distâncias de sua localização por quê? Porque meu corpo é uma âncora que o segura.
para separar a alma do corpo. Não significava dar liberdade absoluta à alma? Mas ele sentia que estava faltando alguma coisa. Não deveria ser apenas liberdade absoluta, ou então ele não estaria essencialmente se matando. Se a conexão com essa alma e corpo fosse completamente cortada, seu corpo atrofiaria e morreria. Eu entendo. A barra de progressão de Leonel tremeu de repente e de 0,17% começou a disparar para cima em incrementos de 10%. Capítulo 2352. Leonel podia sentir sua alma quase comprimindo. Se antes era como um acordeão esticado e fino tocando uma nota que era tão estridente quanto aguda, agora era um zumbido prolongado e rítmico. Era quase como um piano com os pedais pressionados, cada nota ressoando por mais tempo e se sobrepondo à próxima nota tocada. As notas tocadas primeiro começaram a se descomprimir lentamente e desaparecer, enquanto as últimas vibravam com um estrondo vibrante. Essas imagens que cobriam sua mente eram mais invenções de seu pensamento, quase como concepções artísticas que estavam guiando sua ação. E, no entanto, era exatamente essa concepção artística que tinha tanta força e poder. O quanto ele havia aprendido sobre a arte do pensamento. Os métodos de seu avô foram construídos em cima disso, começando pelo poder da palavra, progredindo para o poder de um verso, para o poder de uma pintura e uma nota ressonante. Todas essas eram concepções artísticas e, até agora, eram uma parte essencial do motivo pelo qual sua força de lança era tão poderosa. Mas por que tal coisa poderia impactar sua força da lança? Leonel havia deduzido esse assunto há muito tempo. As forças das armas eram muito mais maleáveis do que outras forças. Uma força como a Força Estelar Escarlate tinha sua própria personalidade, sua própria vontade, sua própria vida, por assim dizer. No entanto, o que diferenciava as forças das armas de outras forças era que, embora tivessem seu próprio caráter, elas podiam ser moldadas. Leonel tinha chegado a entender que o ímpeto para a criação das forças de armas tinha que depender do mesmo ímpeto que criou a própria vida. Armas não existiriam sem a vontade dos humanos. Era preciso uma inteligência única para criar armas. No entanto, essa inteligência não manifestava armas do nada. Ela dependia das leis que o mundo já havia criado. Os dois trabalhavam lado a lado. De um lado, havia os humanos que criaram armas para caçar, para se protegerem. E do outro lado, havia as leis do universo. Como uma arma poderia funcionar sem os conceitos de afiação? Os conceitos de momento? Os conceitos de rapidez e flexibilidade? Uma espada só poderia ser afiada porque as leis universais ditavam que uma lâmina, quando refinada o suficiente, acharia muito mais fácil cortar coisas. Essa era uma explicação grosseira, e ainda assim era verdadeira. Leonel percebeu que entendia ainda mais a conexão entre os dois, a conexão entre a vida que era humana e a vida que era forças, a linha que separava o que era alma, o que era o próprio cerne do ser bem. Ser e o que era simplesmente uma lei do mundo, uma que existiria mesmo sem a contribuição da vida. Quando ele entendeu isso, Leonel sentiu seu corpo tremer no mesmo instante em que sua alma atingiu 100% de separação. Sua força da lança e sua força do arco tinham entrado no estado de impulso. Não só tinham entrado no estado de impulso, mas tinham entrado no meio estado de impulso, um passo além até mesmo daquele de sua força dos sonhos. No entanto, isso não durou muito, pois sua força dos sonhos deu um passo, e depois outro. Sua força dos sonhos entrou no mais alto estado de impulso, um passo além daquele de suas forças das armas, e apenas um passo abaixo do pico do estado de impulso, apenas 2 meios passos do estado de vida. Leonel sentiu como se seu corpo estivesse flutuando em uma nuvem. Ele se sentiu desconectado dela e, de alguma forma, mais conectado a ela do que nunca. Ele percebeu que o verdadeiro cerne de sua vida não era seu corpo. Em vez disso, seu corpo era apenas um canal da natureza e suas leis. Seu corpo era um recipiente através do qual sua alma podia impor sua vontade ao mundo, mas não era sua alma e não era a raiz de sua vida. Naquele momento, Leonel sentiu que sua alma poderia viajar infinitamente pelo plano dos sonhos. Claro, se a força vital de seu corpo acabasse como ele fez, seu corpo morreria, e ele teria que reconstruir um novo. Mas no final das contas, os limites que haviam sido colocados nele não estavam mais presentes. O que Leonel ainda não sabia era que havia até mesmo alguns usuários do estado de vida força dos sonhos que não conseguiam fazer isso. Alcançar o estado de vida não significava que você poderia separar sua alma do seu corpo perfeitamente. E aqueles que dependiam de tesouros para fazer a mesma coisa também não teriam esse privilégio, a menos que viessem a entender a verdade. Pode-se dizer que Leonel abriu um caminho claro para si mesmo em direção ao estado de vida. Tudo o que ele precisava era de tempo e acumulação. Mas o que mais lhe interessava não era o estado de sua alma, ele já sabia que havia conseguido. Em vez disso, ele estava muito mais interessado em suas forças de armas. Sua força da lança e força do arco deram um salto enorme para frente, mas ele tinha a sensação de que era um pouco vazio. A compreensão que Leonel tinha acabado de chegar poderia ser aplicada a qualquer e todas as forças das armas. Tecnicamente, se ele usasse Glaive Force agora, seria no meio estado de impulso também. Isso é, um pequeno problema. Sem nem mesmo circular sua força da lança e força do arco, por medo do que isso poderia fazer com seu corpo, Leonel sabia que havia perdido sua verdadeira soberania. Se ele usasse qualquer uma delas agora, ou usasse seu núcleo mágico para reuni-la dos arredores, ela não teria mais sua tonalidade dourada. Em vez disso, seria a cor branca prateada normal. Leonel não sabia que isso era possível. Ele assumiu que seria permanente. Mesmo assim, Leonel não estava preocupado.
Se ele quisesse recuperar sua verdadeira soberania, ele só tinha que trazer sua compreensão precisa da lança e do arco, para o mesmo nível que seu nível holístico de forças de armas em geral. Ele sorriu. Isso foi muito mais fácil do que o que ele tinha acabado de fazer. Ocasionalmente pode haver falta de conteúdo. Por favor, informe os erros a tempo. Capítulo 2353. Leonel se levantou. Ele não começou a meditar sobre a lança e o arco agora porque sabia que era inútil. Mesmo se ele recuperasse sua verdadeira soberania, e daí? O uso de suas forças de armas seria limitado até que ele retornasse à sua força original. Isso não era exatamente verdade. Leonel tinha a sensação de que o plano de treinamento que seu pai tinha guardado para ele permitiria que ele usasse suas forças de armas muito antes de retornar à sétima dimensão. Ou então, qual seria o sentido? No entanto, não valia a pena o tempo gasto atualmente. Embora o que ele tinha acabado de fazer fosse muito mais difícil, ele também teve um momento repentino de iluminação que reuniu todas as suas compreensões de vários anos de pensamento. Ele não tinha tanto ímpeto para a lança e o arco em si. Se ele quisesse meditar sobre isso, provavelmente levaria pelo menos algumas semanas. Se ele lutasse, no entanto, provavelmente levaria apenas alguns dias. A menos que eu use o anel do domínio da lança. Leonel olhou para o ringue, mas ele já estava se movendo. Havia uma chance de que se ele tentasse continuamente ganhar o reconhecimento das lanças no ringue, ele poderia cortar alguns dias de trabalho para apenas algumas horas. Mas mais uma vez ele sentiu que não valia a pena o tempo. Quando ele reuniu suas forças de armas com seu núcleo mágico, os efeitos não foram tão fortes. No entanto, ele agora entendia o porquê. A fonte das forças de armas vinha de uma parte dos humanos e de outra parte do mundo. Se ele reunisse apenas forças de armas do mundo, então ele estaria cortando metade de sua força. Isso é interessante, Leonel pensou enquanto continuava a se mover em direção ao participante semeado do verso dimensional. E se eu usasse a mim mesmo e o núcleo mágico ao mesmo tempo, e então usasse minha dança da lança em cima disso? Eu seria capaz de ganhar um golpe de lança que fosse próximo ao estado de vida como resultado? Os pensamentos de Leonel giravam com ideias, mas ele logo as jogou para o fundo da mente. Não importava quantas ideias ele tivesse se no final, ele não pudesse usá-las. Sua primeira prioridade era se fortalecer. Isso significava que seu foco deveria ser derrubar os outros 2 itens da lista de seu pai. Isso significava que ele tinha que trazer todas as suas forças para o estado impulso e então, encontrar uma maneira de entrar no reino da constelação sem deixar a terceira dimensão. Fácil. Leonel riu para si mesmo. Quais eram suas forças? Ele tinha vital força estelar escarlate, vazio estrela vazio e força emulação espacial. Essas eram as poucas forças que lhe restavam que não tinham alcançado o estado de impulso. Mas seu pai realmente quis dizer todas elas? Foi quando Leonel percebeu que não precisava mais ficar apenas tropeçando às cegas. Ele podia simplesmente perguntar. Todas as forças são essenciais para o seu caminho. Meu caminho? Leonel murmurou. Como decido isso? Não seja idiota. Leonel ficou sem palavras novamente. Ele tinha esquecido que essa era uma inteligência artificial de seu pai. Claro, ela teria algumas respostas como essa. Então, ele decidiu ser mais específico. No momento, minhas forças principais são: devo mantê-las como estão. Por que você tem a força estelar do vazio? Para equilibrar minha força da estrela escarlate. E por que você precisa equilibrar isso? Por quê? A voz de Leonel sumiu. Quando ele tomou a decisão de fortalecer sua força da estrela do vazio, foi porque ele queria o espelho de sua força da estrela escarlate. Isso não só o ajudaria a mantê-la sob controle, mas também lhe daria uma perspectiva diferente para compreender sua força da estrela escarlate. Mas agora que ele sabia que o equilíbrio para seus força estelar escarlate nós inatos era esse caminho de criação aparente em que ele estava, ainda era necessário? Se alguma coisa, a força estelar do vazio poderia mexer com o equilíbrio. É uma pena, ter 10 estrelas foi até legal. Eu não preciso que você tenha 10 estrelas. No final, suas estrelas formarão uma arte da força. Esta arte da força se tornará a única arte da força natural que você precisará, e usará sua constelação como sua fundação. 1 estrela, 10 estrelas, 9 estrelas, 1 milhão de estrelas, não importa. Leonel piscou. Ele estava prestes a terminar suas palavras quando seu olhar se afiou. Ele deslizou o disco prateado de seu pai de volta para o cubo segmentado e desviou para o lado. Uma flecha atingiu o chão com tanta força que o abriu uma cratera. Mesmo depois de fazer isso, ele ainda não parecia satisfeito, estilhaçando o chão que restava enquanto suas penas chicoteavam para frente e para trás com força suficiente para causar ventos com força de furacão. Talvez eu devesse ter fortalecido minha força de arco de volta para a força soberana verdadeira, afinal, que aborrecimento. O olhar de Leonel se aguçou quando ele viu o perpetrador à distância. Eles eram algum tipo de híbrido de demônio macaco. Seus braços e a maior parte de seu corpo, na verdade, estavam cobertos por uma pele vermelha quase enferrujada. Era só que praticamente a única coisa que Leonel conseguia ver eram seus braços, porque eles eram muito longos. Se esse macaco demônio quisesse, ele poderia arrastar os nós dos dedos pelo chão enquanto andava. Após uma inspeção mais detalhada, Leonel realmente notou que esse macaco demônio, ou um dos homens-fera, ele presumiu, na verdade tinha 3 braços articulados em vez de apenas 2. Leonel olhou para o macaco demônio alfa como se ele fosse um idiota chovendo. Você tinha esse tipo de genética, mas em vez de empunhar uma lança, ou um par de sabres, ou, literalmente qualquer coisa menos um maldito arco, você escolheu esse caminho? Quando Leonel escolheu suas armas, ele o fez por necessidade, e logo depois ele o fez porque seu fator de linhagem combinava. Era a praticidade que vinha primeiro para ele. Mas esse idiota, macaco demônio alfa quase conseguia sentir o desdém palpável vindo de Leonel, e isso o confundiu. Ele tinha acabado de ficar surpreso que Leonel realmente sobreviveu ao seu ataque. Tudo para que isso acontecesse. Leonel de repente se iluminou.
Você tem um anel de domínio de arco, muito obrigado. O macaco demônio alfa não sabia o que dizer. Por que esse humano estava agradecendo a ele? Mas Leonel já havia se mudado. Capítulo 2354. A velocidade de Leonel não parecia rápida, especialmente aos olhos do macaco demônio alfa. E ainda assim, por algum motivo, este último sentiu seus sentidos ficarem turvos por um momento, e então, Leonel já estava bem na sua frente. Interessante, isso não funciona tão mal, mas não é tão eficaz quanto meu índice de habilidade. Também ocupa muito mais da minha força dos sonhos, não que isso importe muito. Leonel deu um soco, tentando testar alguma coisa. O macaco demônio alfa estava completamente em desvantagem. Ele estava confuso. Como sua vantagem desapareceu tão rápido? Ele era um arqueiro, então, obviamente, a distância o beneficiou. Ele estava a pelo menos 1 quilômetro de distância de Leonel, então como é que tudo isso já tinha desaparecido? Ele levantou seu arco para bloquear o golpe de Leonel, mas o punho de Leonel pareceu desaparecer e ele encontrou um golpe forte acertando seu peito. Ou foi um golpe forte? O macaco demônio alfa deu um único passo para trás, seu coração pulou uma batida enquanto ele sentia a morte pairando sobre ele, mas esse sentimento desapareceu tão rápido quanto apareceu, sendo substituído por uma dor surda em vez da dor de partir o coração que ele esperava. Tão fraco? O que o macaco demônio alfa não sabia era que Leonel também estava surpreso, não pela fraqueza de seu ataque, mas sim pelo exato oposto. Ele não tinha usado nenhuma força agora e só contava com seu corpo da terceira dimensão. Claro, ele também tinha usado sua força dos sonhos para puxar a mente do macaco demônio e confundir a localização de seu punho, mas fora isso, era apenas pura força. Meu corpo está mais forte? Por quê? Na terceira dimensão, ele não deveria ser capaz de fazer um ser da sétima dimensão sentir nada apenas com seu corpo. Deveria ter parecido como se uma mosca estivesse pousando em seu peito, mas o macaco demônio realmente deu um passo para trás. Interessante. Leonel não acreditava que isso fosse da compreensão da força dele, obviamente, porque ele não tinha usado a força para reforçar sua força agora. A única explicação era que isso era resultado da alma dele estar completamente separada do corpo. Com sua alma separada, não foi apenas sua alma que foi libertada, mas sua alma também. Juntos, o corpo e a alma formavam uma espécie de relacionamento mutuamente supressivo um com o outro. Somente quando eram separados eles podiam exibir sua força mais verdadeira. Mais importante ainda, com sua alma completamente separada de seu corpo, o talento de Leonel pôde finalmente florescer em sua maior extensão. Nos próximos dias ou meses, a força de seu corpo aumentaria aos trancos e barrancos. Ele estava ansioso para ver o quanto mais forte ele poderia se tornar apenas com o corpo. O olhar de Leonel brilhou e seu estilo de combate mudou. A força universal desceu e se fundiu com seu corpo, o céu se tornando vários tons de luz e escuridão. Reino da luz natural? Mas você é. Bang! O próximo punho que aterrissou carregava consigo o peso de uma montanha. O macaco demônio tentou e falhou em bloquear mais uma vez, encontrando-se cercado por inúmeras imagens residuais de Leonel. Milhares de punhos choveram, mas apenas um em um lote de centenas era real. O alfa se viu sendo amassado como carne, mas sua vida, no final das contas, não estava em perigo. Mesmo assim, o perigo para sua vida era uma questão, mas a humilhação era completamente diferente. Ele sentiu uma raiva borbulhando profundamente dentro dele e rugiu para os céus. Leonel bateu levemente no chão com a ponta do pé, aparecendo fora do alcance da força, rugindo em um instante. Ele não temia isso, mas estava reavaliando algumas coisas. Usar sua força dos sonhos dessa forma teve ótimos resultados. Levou mais força dos sonhos, mas suas reservas eram tão grandes que ele mal sentiu o impacto. O acesso ao Terra dos Sonhos tornou várias de suas técnicas de índice de habilidade criadas anteriormente muito mais fortes também, sem mencionar que se livrou da fraqueza anterior de sua força dos sonhos ser incapaz de se projetar para seu corpo, pelo menos um pouco. Usando o plano dos sonhos como uma extensão de sua alma, ele basicamente poderia esticar seu mundo dos sonhos dentro da segunda dimensão. Como resultado, ele não precisava mais depender dos domínios da raposa de cauda estrelada. No entanto, ele não tinha certeza se esse era o caminho para ele. Brincar com a mente era algo que ele podia fazer, mas não era, em última análise, um caminho que tinha muito potencial para ele. Se ele tivesse um índice de habilidade e força dos sonhos do tipo ilusão, então valeria a pena investir algum tempo nesse caminho, mas no momento não era tão viável. Devido ao regime de treinamento de seu pai, e especialmente ao tempo que ele passou separando sua alma, Leonel começou a pensar mais não apenas em como ficar mais forte, mas também quais eram os melhores caminhos para ele. Sua mente não conseguiu evitar de voltar para o rei Alexandre e seu índice de habilidade. Ele ainda podia absorvê-lo a qualquer momento que quisesse, mas... Leonel pegou o disco prateado novamente. Velho, o que você acha de absorver outro índice de habilidade? Macaco demônio alfa preparou uma flecha, puxando para trás com toda a sua força. Vendo isso, Leonel assentiu. No mínimo, o macaco demônio não havia desistido de todas as suas vantagens. Aproveitando seus braços longos e articulações extras, seu arco era muito maior para seu corpo do que deveria ser, permitindo que ele extraísse muito mais potência do arco. Se você acredita que seu índice de habilidade é tão próximo ao do rei Alexandre, até mesmo uma imagem espelhada, então por que desperdiçar seu tempo tirando força dos outros quando você pode criá-la sozinho? Se você tiver a oportunidade de fazer algo sozinho, nunca confie em outra pessoa. Um índice de habilidade é mais flexível do que você está dando crédito a ele. Uma vez que você entenda o que é um índice de habilidade, de onde ele tira sua força e o quanto você deve ou não confiar nele, tudo ficará claro. Capítulo 2355. A flecha disparou pelo ar com velocidade estonteante. A separação entre Leonel e o macaco demônio não era nem de 100 metros.
Com a força deles, mesmo atirar flechas de dezenas de quilômetros de distância poderia ser considerado próximo, muito menos de algumas dezenas de metros. O perigo que Leonel corria era bem alto. Mesmo alguns segundos seriam um contra-ataque longo demais para o tempo que a flecha levaria para perfurar sua cabeça. Mesmo assim, Leonel parecia estar um pouco atordoado. Nunca confie em outra pessoa para fazer algo que você mesmo pode fazer. Essa era de fato a filosofia de seu pai, até o fim. Ele a seguiu até seu último suspiro, confiando em nada além de sua lança. Leonel era diferente do pai. Ele não era um lobo solitário, e não queria ser um. Ele queria seguir em frente com os irmãos, com os amigos, com a futura esposa. Aquela solidão avassaladora não era algo que ele queria vivenciar novamente. Leonel balançou a cabeça. Esse cara não sou eu. Mesmo assim, Leonel sentiu que as palavras do pai estavam corretas. Ele era frequentemente descuidado com seu caminho. Não, ele tinha sido descuidado com seu caminho até agora. Esse sentimento de solidão não era tudo que o consumia. Havia também aquela arrogância injustificada, imerecida que tinha sido um esteio para ele por tanto tempo. Por isso, ele agia de forma casual, não planejava muito o futuro e cometeu vários erros até agora. Erros que ele só podia dizer que teve sorte de ter a oportunidade de corrigir. Absorver imprudentemente o índice de habilidade de outra pessoa só porque ele sentiu que havia deduzido que era o reflexo perfeito do seu próprio era algo que o Leonel do passado definitivamente teria feito. Ele seguiria o conselho de seu pai e o aplicaria onde fosse necessário e onde não fosse necessário. Ele seguiria seu próprio caminho e confiaria em seus próprios pensamentos, assim como seu pai lhe dissera. Leonel sorriu. Era uma visão que parecia absolutamente ridícula, especialmente quando havia uma flecha prestes a atravessar sua cabeça. Se ela atingisse, não seria apenas seu corpo que seria destruído, sua glabela etérea iria junto e ele realmente morreria. No entanto, seus lábios estavam apenas ligeiramente separados. Dispersar. A flecha tremeu no ar e de repente perdeu toda a sua força e impulso. Ela oscilou e então caiu do céu. Uma onda de fadiga atingiu Leonel, mas seus olhos brilhavam com uma luz forte. Tudo parecia se alinhar perfeitamente. Ele até sentiu que entendia porque os verdadeiros soberanos eram capazes de se tornar imunes a todas as forças das armas do mesmo tipo. Esse índice de habilidade. O macaco demônio alfa praticamente gritou. Leonel se moveu novamente, seus movimentos ainda mais rápidos do que da última vez. Mesmo assim, o macaco demônio sentiu que era muito mais fácil de ler e reagir, mas na metade do caminho, Leonel sacou uma lança de madeira. Você? Os olhos do macaco demônio se arregalaram em choque. Leonel era claramente um especialista em punhos, como ele tinha acabado de... Ele congelou. O golpe de lança era simplesmente primoroso demais. Ele quase quis apresentar seu pescoço a ele. O que ele estava pensando agora? Onde? Seus pensamentos cessaram. Foi como se a luz de vela de sua vida tivesse sido cortada, esmagada instantaneamente tão rapidamente que ele nunca teve a chance de perceber o que estava acontecendo. Leonel flexionou o pulso, a ponta da lança vibrando violentamente enquanto ele a apontava para o chão. Aquele golpe de lança foi bom. Muito bom. Parecia que, embora ele tivesse perdido sua verdadeira soberania, o efeito de ter uma arma no estado ímpeto era claro para todos verem. Mas isso obviamente não era tudo. Era como se ele pudesse impor sua própria vontade ao mundo agora. Ele não precisava pensar que haveria uma mudança tão grande imediatamente. Ele não podia conceder títulos como Alexandre, pelo menos não ainda, mas sua vontade era muito mais tangível do que antes. E se ele desse esse passo e dissesse uma palavra? O próprio mundo parecia ser forçado a ouvir. Leonel estendeu a mão, e o anel do domínio do arco voou até ele. Ele o rolou pelos dedos como se fosse uma moeda, sua designação brilhando enquanto se movia tão rapidamente que o anel ficou borrado e então desapareceu completamente. Leonel ficou pensando por um longo tempo. Ele estava focado no aspecto da força das armas dos anéis de domínio, mas havia algo que ele havia negligenciado, os fatores de linhagem. Por que ele estava tão animado para colocar as mãos no anel de domínio do arco? Obviamente não era pelos arcos. Ele tinha um em sua posse que já era do grau de vida, e seu Morales fator de linhagem agora também lhe permitia criar o seu próprio. O que ele realmente queria fazer era completar o fator de linhagem e permitir que seus olhos se tornassem uma grande força suplementar. Mas as palavras de seu pai ecoaram em seus ouvidos novamente. Não confie nos outros para fazer algo que você mesmo pode fazer. Isso por si só o fez hesitar, mas então ele pensou nas palavras daquela pequena mulher de olhos rosados. Ela havia dito que os olhos fornecidos pelo arco domínio fator de linhagem eram apenas produtos inferiores. Claro, ela tinha falado parcialmente por raiva, mas Leonel podia sentir a verdade em suas palavras. Ela tinha exagerado, mas não tinha sido mentirosa. Então ele pensou em sua própria força, em como a demonia poderia aparentemente desligar sua força quando quisesse e selá-lo com um pensamento. Ele não sabia se isso era só porque ela era obscenamente poderosa, ou havia um botão de desligar embutido em seu DNA. Os dedos de Leonel pararam de repente. O anel girou na ponta do seu polegar antes que ele o sacudisse para cima. Ele não teve a chance de cair e desapareceu no cubo segmentado. Vocês todos já estão aí há algum tempo. É necessário continuar assim mesmo agora? Por que não nos conhecemos? Capítulo 2356. À distância, havia um grupo bem grande de pessoas. Mesmo com seu arco domínio fator de linhagem parcial, Leonel conseguia vê-los bem claramente.
Eles claramente usaram o macaco demônio como um batedor, o que fazia sentido considerando os benefícios de ser um arqueiro e alguém com visão afiada. No entanto, Leonel estava se perguntando por que essas pessoas não fizeram nada enquanto seu companheiro morria. Parece que a relação entre os alfas não é tão próxima quanto a dos alfas e seus betas. Também é possível que seja apenas uma questão cultural, e eles não queiram interferir em batalhas um contra um. Também é possível que eles não respeitassem esse alfa. Um ataque furtivo como o que ele tentou usar contra mim não é muito parecido com o resto dos alfas com quem lutei. Leonel tentou deduzir algumas coisas casualmente. Ele sentiu que era importante entender os inimigos que estava enfrentando, principalmente porque o comportamento atual deles era peculiar. Eles realmente se reuniram dessa forma, cada um deles com um poder extraordinário. Seus olhos os escanearam um por um, observando o palhaço alfa por um longo tempo antes de finalmente focar em Alfa Estrela Azul. Esta era definitivamente a pessoa que ele estava procurando, ele tinha certeza disso. Mas as palavras de seu pai ecoaram em sua mente novamente e ele hesitou. Depois de um tempo, ele tomou uma decisão. Se eu não conseguir entrar no estado impulso com minha vital força estelar antes que essa farsa acabe, eu a aceitarei independentemente das consequências. Quanto mais tempo eu deixar Aina naquele estado, mais variáveis haverá. Leonel relaxou ao tomar essa decisão, como se a guilhotina que pairava sobre sua cabeça tivesse desaparecido. Então houve um clarão preto. Leonel praticamente teve que olhar para cima. Palhaço Alfa estava a uma altura que era facilmente 2 vezes maior que ele. Ele se movia tão rápido que a distância parecia nada mais que uma piada para ele. Ele estava a não mais que 1 metro de Leonel, olhando para ele. Seus olhos amarelos e reptilianos pareciam estar tentando ver algo. Mas o que ele queria ver claramente não veio. Você consegue entender nossa língua. As palavras eram profundas e retumbantes, e também não pareciam uma pergunta. Em vez disso, era uma declaração. Leonel percebeu que essa pessoa não estava muito acostumada a fazer perguntas. Não é isso que você quer me perguntar, Leonel sorriu. Primeiro você quer saber por que eu ainda não recuei. Segundo, você quer saber por que eu sou tão poderoso apesar de estar na 5ª dimensão. As fendas reptilianas nos olhos do palhaço alfa se aguçaram. De fato, ele já sabia como Leonel podia. Ele já tinha visto usuários poderosos da força dos sonhos antes. Em vez disso, ele queria sondar Leonel para obter uma base de quem ele era. E ele já tinha uma resposta. Arrogante. E mais do que isso, correto. Pessoas como você que gostam de brincar com a mente dos outros, geralmente morrem de mortes horríveis, disse o palhaço alfa lentamente. Culpar outra pessoa pela sua inadequação? Não parece algo que um alfa como você deveria fazer, não? Um sorriso sangrento se espalhou pelo rosto de palhaço alfa. Era uma sensação de escuridão assustadora e quase paralisante, uma que poderia congelar os inimigos como se um feitiço frio tivesse sido lançado. Você não é um participante semente. Existem pessoas no seu mundo mais fortes que você? Duvido, disse Leonel depois de um momento. Você não parece ter certeza. Bem, não posso ser tão arrogante, posso? As pessoas geralmente não gostam de pessoas assim. Acredito que esse navio já partiu há muito tempo. Leonel riu. Você tem um rosto bem assustador, mas seu senso de humor não é ruim. Tento dizer isso às pessoas o tempo todo, mas elas nunca acreditam em mim. E por que isso? Não tenho certeza. Até coloquei no meu nome. O sorriso de Leonel se iluminou. O quê? Você se chama Palhaço Alfa ou algo assim? A atmosfera pareceu congelar. Os alfas à distância sentiram seus corações se contraírem como um punho que poderia acabar com mundos descidos. Leonel deu um passo para o lado, mas ainda assim sentiu seus joelhos quase cederem. Um vento furioso soprou em sua orelha, rasgando sua pele. Teria levado sua cabeça inteira com ele, apenas pela pressão do vento, se não fosse pelo fato de sua força universal ainda estar circulando. Mesmo assim, parecia que metade de seu rosto havia subitamente rompido em uma onda de sangue. Ele perdeu tantas camadas de pele que quase expôs seu osso. Leonel balançou a cabeça e riu. Retiro o que disse, disse Leonel com um sorriso sangrento. Um palhaço não deveria ter um senso de humor tão ruim. Palhaço alfa lentamente puxou seu punho para trás. Aquele sorriso doentio e distorcido ainda estava lá. Interessante. Só conheço 2 pessoas na 7ª dimensão que conseguem sobreviver a um soco meu. Bem, você não consegue sobreviver, mas pelo menos consegue desviar. Eu te darei uma chance. Torne-se meu beta e me ensine como você é tão poderoso apesar de ser tão inferior em dimensão, e eu permitirei que você viva. O sorriso de Leonel se alargou. Olhando para Palhaço Alfa, de longe, não parecia que ele tinha metade da altura do primeiro também. Eu não te disse antes. Ninguém gosta de pessoas arrogantes. Arrogância implica inadequação. A palavra que você está procurando é confiança. Você não está acompanhando. Eu também já disse algo sobre isso. Você não me ouviu? O sorriso de Leonel desapareceu de repente e o ar mudou. Culpar outra pessoa pela sua inadequação não é muito típico de um alfa. Ajoelhe-se. O sorriso do palhaço alfa congelou. Este índice de habilidade. Bang. A expressão inteira do palhaço alfa pareceu parar em um momento no tempo quando um de seus joelhos caiu no chão. Era como se o mundo lhe ordenasse que fizesse isso, e ele não conseguia lutar contra isso. A lança de Leonel repousava no pescoço de Palhaço Alfa, olhando diretamente em seus olhos. Ele parecia querer gravar sua imagem na psique de Palhaço Alfa. Então, de repente, ele desapareceu. Capítulo 2357. Leonel caiu pesadamente a uma longa distância. Claro, isso não foi porque ele tinha sido chutado ou socado, mas sim porque ele tinha escapado com seu emulação nodo espacial inato. O Leonel que estava segurando sua lança no pescoço do Palhaço Alfa não era nada mais do que um de seus clones. Quanto a ele, no momento em que disse ajoelhe-se, ele já havia escapado. Desta vez, porém, ele usou sua vontade para formar uma impressão no espaço e combiná-la com seu índice de habilidade, permitindo-lhe saltar uma distância muito maior de uma só vez do que ele seria capaz de outra forma.
Depois de cuspir vários bocados de sangue, Leonel riu para si mesmo antes de cair contra uma pedra. Ele havia deixado seu ego tomar conta dele. Na verdade, ele deveria ter escapado diretamente, mas ele não gostou de deixar aquele palhaço sair ileso, então ele o forçou a se ajoelhar. Bem, isso lhe custou praticamente toda a sua força dos sonhos, e como resultado, ele não conseguiu saltar tão longe pelo espaço quanto esperava. Se ele não se mexesse, eles provavelmente o encontrariam em poucos minutos. Se eles tivessem algum especialista em força espacial, seria ainda mais rápido do que isso. Aquele palhaço alfa era irritante, mas ele era poderoso. Na verdade, Leonel sentia que mesmo que seu avô não o tivesse mandado de volta para a terceira dimensão, ele ainda seria mais fraco que palhaço alfa. Claro, ele era nível 1 da sétima dimensão naquela época, enquanto o palhaço alfa estava bem no nível 9 e parecia estar se reprimindo de entrar na oitava dimensão. Mas era verdade, no entanto. A lacuna era enorme. No verso dimensional, apenas pisar na sétima dimensão tornou Leonel invencível entre os humanos da sétima dimensão, no mínimo. Mas claramente esse não era o caso aqui, e definitivamente não era o caso, já que ele estava preso na terceira dimensão por enquanto. Se fosse eu naquela época, eu provavelmente teria vagado por aí até ter algum tipo de avanço e então eu o teria derrotado antes de seguir meu caminho alegre. Leonel sorriu enquanto se levantava. Seu corpo estava em um estado ruim, mas não terrível. O maior ferimento era no rosto, então nada grave. Ele só ficaria com uma cara feia por um tempo. O maior problema era sua força dos sonhos. Ele só percebeu agora o quão valiosas eram suas estrelas. Recuperar sua força dos sonhos parecia estar se movendo em ritmo de caracol. Leonel começou a correr, usando a energia de seu emulação nodo espacial inato diretamente para cobrir mais distância. Ele nem queria desperdiçar a força dos sonhos que seria necessária para usar seu núcleo mágico, então ele tinha que fazer o que tinha que fazer. Só a minha sorte. Leonel murmurou. Sua força dos sonhos pode estar drenada, mas tudo estava relativamente. Ele pode ter apenas um único por cento restante, e ainda assim ele era capaz de usar sua visão interna a uma distância de várias centenas de quilômetros, mesmo que ele não pudesse mais acessar o Terra dos Sonhos. Durante todo esse tempo, Leonel estava caminhando em direção ao gênio semeado do verso dimensional, e isso, obviamente, o levaria para fora do território do verso dimensional do Homem-Besta. Bem, depois de seu enorme teletransporte, ele chegou às fronteiras deste território e às fronteiras de outro, e essas pessoas pareciam ter mentes excepcionalmente afiadas porque já o tinham avistado há muito tempo. Pela milionésima vez, ele culpou seu avô por não deixá-lo se preparar para isso antes de sacar seu arco. A raça nômade. Eles não pareciam diferentes dos humanos, exceto pelo fato de suas glabelas etéreas saírem de suas testas. Ah, e havia, é claro, o fato de que eles tinham 6 pares de mãos, 2 das quais flutuavam sem pulsos ou braços também. De muitas maneiras, porém, eles eram simplesmente melhores em ser humanos do que os humanos. Eles tinham glabelas etéreas maiores, mais mãos, e o mais importante, eram melhores em ser pau para toda a obra do que qualquer outra raça existente. Pode-se dizer que a maior fraqueza do domínio humano do verso dimensional de Leonel era que ninguém seguia apenas um único caminho, e assim suas energias eram desviadas entre inúmeras disciplinas e eles não conseguiam alinhar seus potenciais como um só. A maior força da raça nômade, no entanto, era exatamente essa fraqueza dos humanos. Eles eram excepcionais em combate corpo a corpo, como os Rapax. Eles tinham grande agilidade e mobilidade, muito parecidos com a raça anã. Eles tinham excelente sintonia com os elementos, muito parecidos com os espirituais. Foi por isso que eles foram chamados de nômades. Os caminhos que eles podiam percorrer eram muitos, e aqueles que eles podiam viajar até o fim eram numerosos. Como resultado disso, a raça nômade era bem conhecida por seu desejo insaciável por conhecimento. Conhecimento que eles queriam assimilar em seu próprio entendimento para aumentar sua força. Então, quando o verso dimensional nômade, um verso que havia engolido todas as outras raças, exceto os próprios nômades, viu um especialista da quinta dimensão forte o suficiente para desviar até mesmo de seus ataques. Seus olhos brilharam como se fosse dia de Natal. Leonel foi bombardeado de todos os lados, perseguido e tratado como um experimento científico descontrolado. Havia nômades fracos, assim como havia fortes, mas o problema principal era que a linha de base dos nômades era muito maior do que a dos humanos. Assim, enquanto os betas eram presas fáceis para Leonel, ele ainda não havia encontrado um nômade que fosse tão fácil. Leonel foi capaz de matar muitos deles de uma distância muito grande, mas a raça nômade era inteligente e não tão selvagem quanto os homens besta. Quando eles viram seus companheiros morrerem, seu primeiro pensamento não foi atacar cegamente. Em vez disso, eles deram um passo para trás e reavaliaram, preparando-se para lançar um ataque que paralisaria Leonel. Capítulo 2358. Leonel bufou em respirações profundas. As boas notícias? Como ele estava no meio de sua tempestade de merda, os Homens-Fera também não deveriam sentir que teriam uma vida fácil, se o perseguiram até agora, é claro. Claro, Leonel não tinha nenhuma fantasia sobre o assunto. Alguém como o Palhaço Alfa, quando estava interessado em algo, perseguiria até o fim. Era isso que significava ficar forte. Mesmo assim, Leonel balançou a cabeça. Isso era realmente ridículo. Se não fosse pelo fato de que a maioria de seus fatores de linhagem estavam muito enfraquecidos ou mesmo completamente selados em muitos casos, ele já teria usado recuperação instantânea há muito tempo. Ele pensou em trazer seus demônios para lutar por ele, mas sentiu grande resistência quando tentou fazer isso, e teve a sensação de que se insistisse, acabaria causando alguma tensão indevida a si mesmo, o que tornaria o resto deste lugar um incômodo para lidar. Ipe. Um redemoinho preto apareceu diante de Leonel, fazendo seus olhos se arregalar. Pequena estrela negra. Por que esse carinha era tão
Ele não sabia exatamente o que era, mas o aglomerado de pelos do pequeno Estrela Negra parecia menos lustroso. Não de uma forma doentia ou desbotada, mas sim de uma forma negra abissal profunda e engolindo toda a luz. A última vez que ele verificou, pequeno Estrela Negra não estava nem perto dessa condição. Fazia apenas meio-dia, não? E mesmo que ele contabilizasse o tempo que passou neste mundo de teste, tinha sido menos de 2. Basicamente, ele tinha acabado de convencer pequeno Estrela Negra a se concentrar na cauda de sombra ontem mesmo. Como você ficou assim em um dia, garotinho? A cabeça do pequeno Estrela Negra inclinou-se em confusão. Um dia? Já faz mais de um ano, ecoou a voz de Anastasia. O que? Leonel rapidamente examinou seu corpo como se para verificar se havia algum fio saindo dele. Se ele tivesse ficado fora por um ano, então aqueles nômades definitivamente o teriam dissecado completamente. Oh, você não sabe. Anastasia parecia ter um tom de diversão em sua voz. Depois que seu avô deu um tapinha em sua testa, você desmaiou. Ele te tirou completamente do mundo incompleto e te levou para um espaço estranho. Apenas meio-dia se passou para você, mas no mundo incompleto mais de um ano se passou. O que quer que ele tenha feito, deixou eu e pequeno Estrela Negra para trás. De repente, tantas coisas pareciam fazer sentido. Não era de se espantar que ele tivesse acabado sendo transportado sem todos os outros. Ele era mesmo considerado um participante do verso dimensional? Isso era uma coisa boa, não? Isso tornava mais difícil para aqueles que queriam rastreá-lo. Mas, Aina? O coração de Leonel estava batendo forte no peito. Se Estrela Negra passou por mais de um ano, Aina também passou. Eu não me preocuparia com ela se fosse você. Ela está bem. Bem? O que você quer dizer? Aconteceu alguma coisa? Sim, a autocura dela já começou, pelo que posso dizer. Está um pouco embaçado para ver através da tábua dourada e não quero forçar, caso isso a afete, mas a alma dela já se reformou. Eu não ficaria surpreso se ela acordasse logo. Leonel não sabia o que dizer. Ele não deveria ganhar um entendimento da força vital estelar do estado impulso primeiro? Mas então ele se lembrou. Não foi seu eu futuro que lhe disse isso. Seu eu futuro não havia explicado nada. Foi Elrion que lhe disse isso. Naquela época, ele usou sua força vital estelar do estado impulso de meio passo para ajudar a reunir o que restava de Aina. Ele não pensou que Aina seria capaz de fazer o resto sozinha. Leonel praticamente sorriu de orelha a orelha. Maldito pirralho Pluto, fingindo ser onisciente quando... Ei! Leonel de repente voltou sua atenção para Anastasia. Era impossível para você explicar essas coisas antes? Você nunca perguntou. Você não achou que seria importante para mim saber? Você está sempre na sua própria cabeça. Você deveria tentar pensar em voz alta, então eu saberei o que você precisa. Anastasia bufou. Inacreditável, disse Leonel sem palavras. Estrondo. Merda. Leonel usou sua força emulação espacial, mas pequeno Estrela Negra foi mais rápido. Os dois foram cercados por um redemoinho preto que apareceu do lado de fora da caverna em que ele estava se escondendo. De pé no topo da face rochosa da caverna, Leonel viu que havia pelo menos 100 nômades abaixo, separados em vários esquadrões em uma formação perfeita. No entanto, Leonel estava completamente focado no pequeno Vison fofo em seus braços. Poxa, rapazinho, você realmente ficou mais forte. Ipe, Ipe. O pequeno Estrela Negra assentiu, seus lindos olhinhos pretos reflexivos, aparentemente a única parte dele que refletia alguma luz, piscavam como duas grandes bolinhas pretas. Bem, é seu dever como meu mestre me proteger, não? Esses caras são irritantes. A expressão do pequeno Estrela Negra ficou surpreendentemente séria quando ele estendeu uma pata e deu 2 tapinhas na testa de Leonel. A princípio, Leonel pensou que o pequeno estava tentando fazer algo mágico, mas só percebeu depois de uma fração de segundo que essa era a maneira do pequeno Estrela Negra dar um tapinha em sua cabeça. Leonel caiu na gargalhada quando o pequeno Estrela Negra desapareceu em um redemoinho de preto. Carnificina foi desencadeada. Armas passaram pelo corpo de pequeno Estrela Negra como se ele não fosse nada mais do que um fantasma. Tentáculos de escuridão irromperam pelo campo de batalha, atravessando os peitos de 2 ou 3 nômades de cada vez. Toda vez que pequeno Estrela Negra tremeluzia e desaparecia, um golpe de suas garras fazia outra cabeça voar para os céus. Foi um massacre unilateral, mas pequeno Estrela Negra parecia ter aprendido bem com Leonel, porque ele ainda não havia terminado de se exibir. Com um rugido que soou como de uma poderosa fera primordial, completamente diferente dos sons fofos de latido do pequeno Estrela Negra apareceu alto nos céus, levantando uma patinha fofa. Mas logo não havia mais nada de fofo naquela pata. Uma onda de sombras de cortar o coração surgiu quando a pata foi subitamente envolta por uma garra tão grande que parecia apagar os céus. Ela desceu, cortando o vento e destruindo o espaço enquanto esmagava os nômades que restavam em pasta de carne antes mesmo de pousar. Mesmo assim, pequeno Estrela Negra estava comprometido com sua parte enquanto pressionava a garra o resto do caminho para baixo, destruindo a terra em 1 quilômetro ao redor. Os olhos de Leonel se arregalaram e ele piscou algumas vezes. Bem, droga. Capítulo 2359. Leonel ficou surpreso com a força do pequeno Estrela Negra. O pequeno sujeito ainda estava na 7ª dimensão e nem tinha subido de níveis. Embora Leonel soubesse que o cauda de sombra teria um enorme impacto positivo no pequeno Estrela Negra, ele não esperava que fosse tanto. O que realmente chocou não foi o poder que Estrela Negra mostrou. Isso ainda era relativamente próximo de sua força anterior. O que realmente impressionou Leonel foram 2 coisas. Primeiro, a facilidade absoluta, e segundo, o método de controle da força. Estrela Negra tinha produzido um nível de força comparável ao Estrela Negra que Leonel lembrava, mas a diferença era que não havia esforço algum. Era o equivalente a um passeio no parque. Se Leonel tivesse que dar um palpite sobre o nível de esforço, provavelmente não teria sido mais do que 10%. Quanto ao seu controle da força, era menos sobre manipulação da força, e muito mais sobre técnica, estilo e eficácia.
Embora Leonel tivesse certeza de que a manipulação da força de Pequeno Estrela Negra havia sofrido uma mudança, não era o que mais se destacava para ele. A maneira como ele manipulava sua força das trevas para fluir e refluir como neblina quando precisava, apenas para instantaneamente transformá-la em uma forma física não menos afiada que uma lâmina. Ou como ele parecia entrar e sair tão facilmente do mundo das sombras, movendo-se livremente e ignorando até mesmo os ataques infundidos pela força de seus inimigos. Ou como sua saída repentina de força e força instantânea explosiva eram o suficiente para ir de nenhum movimento para a enorme cratera que estava abaixo deles agora. Cada uma delas era a marca de um verdadeiro especialista, mas Pequeno Estrela Negra, principalmente por causa de Leonel, não havia realmente lutado tantas batalhas. Para ser honesto, Ip, o Pequeno Estrela Negra piscou e surgiu acima do ombro de Leonel, e deu um tapinha em sua cabeça para garantir que Leonel soubesse que ele estava ali. Leonel riu e estendeu a mão para coçar a cabeça do pequeno. Bem, isso tornou as coisas muito mais fáceis para ele. Ele poderia deixar Estrela Negra protegê-lo por enquanto ele colocava seu corpo em ordem novamente. A dupla continuou viajando e Leonel realmente se sentiu seguro em deixar as coisas para o pequeno. No passado foi preciso muito esforço do Pequeno Estrela Negra para levar Leonel ao seu estado incorpóreo junto com ele, mas agora, embora não fosse necessariamente fácil, não era tão extenuante. Claro, a única razão pela qual Leonel sabia disso era porque o pequeno rapaz adorava ser brincalhão. Eles não tinham encontrado uma situação em que isso fosse uma manobra necessária, mas Pequeno Estrela Negra só tinha feito isso para se exibir. Leonel levou um baita susto quando pensou que o pequeno tinha errado, e Estrela Negra parecia ter sua própria piada sobre isso. O mais interessante, porém, foi que depois de fazer essa tentativa, Leonel percebeu que o Toliver, que ainda era uma manga prateada e dourada em seu braço esquerdo, não havia sido transformado com ele. Havia duas explicações para isso. Ou Pequeno Estrela Negra podia, ou o pequeno ainda estava curtindo sua rivalidade com o pequeno espírito de metal e propositalmente não o trouxe para o passeio de alegria. Leonel riu e sentiu que não importava muito. Honestamente, ele não sabia o que seria necessário para machucar Toliver a essa altura. Não era que o espírito de metal fosse imune a tudo, mas sim que sua força vital era infinita e imortal. Mesmo que explodisse em pedaços, não faria a mínima diferença. O verso dimensional nômade se viu sendo massacrado, mas Leonel ainda achou curioso. Eles eram simplesmente tão fracos? Ou havia algo mais acontecendo? Palhaço Alpha estava em frente a uma existência com apenas um quarto de sua altura. Ele estava acostumado a ser o maior em uma comparação de 2, mas mesmo assim, uma pessoa com apenas 1 metro de altura era realmente uma anomalia, especialmente quando essa pessoa era da raça nômade e não da raça anã. Não precisa ficar tão chocado, o jovem nômade riu. O fator de linhagem da minha família é bem único, embora bem chato de usar. Minha raça nômade tem uma predileção por seguir muitos caminhos, e o fator de linhagem de renascimento nômade da minha família nos permite reiniciar nossa vida quando encontramos um caminho interessante que queremos fundir em nosso próprio entendimento. Quanto mais renascimentos passamos, geralmente mais fortes somos. No entanto, os requisitos para caminhos interessantes o suficiente para nos fazer sofrer com tal coisa só aumentam a cada tentativa. O jovem nômade riu mais uma vez. É por isso que pareço um jovem de 8 anos, não se importe, não se importe. Você é muito sincero com seus segredos, disse o palhaço Alfa com um sorriso de escárnio. E por que não? Fará alguma diferença para mim se você conhece esse fator de linhagem ou não? Talvez, palhaço Alfa sorriu. Afinal, no meu verso dimensional do Homem-Besta, todos nós compartilhamos apenas um único fator de linhagem, o fator de linhagem Homem-Besta. Ele nos permite consumir sangue e incorporá-lo em nosso caminho. Normalmente só fazemos isso com bestas, mas... O palhaço Alfa deu um passo à frente, sua aura se projetando para baixo. Oh meu Deus, o jovem nômade riu, não parecendo nem um pouco intimidado. Esse é um fator de linhagem interessante de fato. Eu me pergunto que tipo de efeitos sinérgicos ele teria para mim? Pode até valer a pena me tornar uma criança novamente. O sorriso irônico do palhaço Alfa se aprofundou. É uma pena que você não terá essa chance. É mesmo? Não tenho certeza se concordo. Afinal, há tantos de vocês, eu posso ter sucesso. Meu primeiro renascimento foi quando eu tinha 23 anos. Meu segundo veio quando eu fiz 47. Meu terceiro quando eu tinha 63. Eu não pensei que precisaria de outro, pois quanto mais velhos ficamos, mais extenuante é o processo. O recorde de sucesso na minha família Risma é de apenas 82 anos e eu já estou com 93, eu não pensei que arriscaria. Mas você sabe, como diz o ditado, a atmosfera escureceu, não há descanso para os maus. Ambos desapareceram e o primeiro confronto foi tão terrível que ambos os exércitos foram lançados para trás, incapazes de manter o equilíbrio. Capítulo 2360. Leonel olhou para longe, virando-se para a direção de onde tinha acabado de vir. Não, deveria estar só um pouco fora disso, mas estava perto. Só um leve desvio, mas foi o suficiente. Aquele choque agora mesmo foi sentido até por ele. Ele reconheceu uma metade dele, mas a outra metade era inteiramente estranha. Ele esperava que aqueles tão fortes quanto o palhaço Alfa fossem raros, e ele ainda sentia que eles deveriam ser. Quem diria que sua sorte seria tão ruim que ele correria para 2 de seus territórios consecutivamente? No final, Leonel voltou na direção em que estava indo e continuou a correr, rindo sozinho. Parece que ele está bem bravo com aquele incidente do ajoelhamento. Vale a pena. Ele estava apenas se bajulando. Com o temperamento daquele palhaço Alfa, ele queria ser o único no topo da montanha. Ele não dividiria sua posição com mais ninguém. Quer Leonel o tivesse irritado ou não, aquela batalha teria sido inevitável. A verdadeira questão era se palhaço Alfa e os outros tão poderosos quanto ele conseguiriam se adaptar à situação. Aqueles que ainda insistissem em ter o topo da montanha só para eles provavelmente logo se viriam sendo jogados para fora.
Leonel tinha a sensação, no entanto, de que Palhaço Alfa era da variedade mais inteligente. Alguém como ele também deveria viajar sozinho, então por que ele tinha tantos alfas ao seu redor quando Leonel o conheceu? Compromisso. Palhaço Alfa provavelmente sentiu que havia algo errado com a situação em que todos estavam atualmente. Ele pode não saber tanto quanto Leonel sabia, mas ele definitivamente sentiu as marés se movendo ao seu redor, como esperado de uma fera em forma humana. Qualquer um tão poderoso quanto ele certamente teria um alto nível de inteligência, e se você juntasse isso aos instintos de uma fera, a sensação do mundo desabando ao seu redor seria quase palpável. Pessoas que se autodenominavam deuses de repente apareceram e perguntaram: se você queria participar de uma batalha real que mataria mais de 90% de bilhões de participantes, qual era o problema? Essa era uma pergunta que todos eles fariam, e era uma pergunta divertida. O problema não era que 90% de vocês morreriam? Os espertos saberiam que havia outra camada escondida ali dentro. O que Leonel não sabia era que não eram apenas deduções pessoais que espalhariam esse problema, mas também suas próprias ações. Ele realmente não tinha pensado muito sobre o pequeno teste que tinha dado à pequena mulher de olhos cor-de-rosa. Mas isso teria consequências reverberantes que ele não se importou em considerar. A Ametista estava deixando um rastro de cadáveres em seu rastro. Ela se movia com bastante discrição e era inteligente e afiada. Não era uma surpresa que ela tivesse conseguido sobreviver até esse ponto. De repente, ela franziu a testa, parando. Sua respiração ficou lenta até parar completamente e ela quase se fundiu ao chão. Embora ela não tivesse se disfarçado de forma alguma, para a visão interna de qualquer passante, ela teria parecido com outro pedaço da natureza. Uma pedra na estrada, uma árvore baixa, talvez até mesmo uma fissura no chão, dependendo do que a mente do alvo escolhesse para preencher a lacuna. Entretanto, seu pior medo parecia estar se concretizando. Uma voz doce e angelical chegou aos seus ouvidos. Queridinha, você não pode se esconder de mim só com isso. Uma risada parecida com um sino ressoou, e a Ametista percebeu que tinha sido descoberta. Sem hesitar, ela se virou e correu na direção oposta, mas ela tinha dado apenas 2 passos quando parou bruscamente. Diante dela estava a mulher mais linda que ela já tinha visto. A princípio, a única coisa que ela conseguia sentir era a maciez e o enorme monte de caramelo profundo diante dela. No entanto, quando ela deu um passo apressado para trás, ela descobriu que o que estava diante dela era o próprio peito que ela tinha acabado de esbarrar. Uma beldade com pele da cor de chocolate ao leite e olhos âmbar que pareciam as últimas brasas moribundas de uma chama outrora radiante estava diante dela. Ela era uma cabeça e meia mais alta que a Ametista, e um vestido branco parecia ter vida própria, fluindo pelo ar como as barbatanas de um peixe-koi. A Ametista lamentou sua própria má sorte. Primeiro Leonel, agora essa mulher. Por que ela continuava esbarrando em monstros absolutos? Ela não tinha visto quando essa mulher se moveu atrás dela. Não tenha medo, gatinha, a mamãe ursa não vai te machucar. Aquela linda risada ecoou novamente, como caramelo caindo sobre um brownie, era tão rica e satisfatória. Só tenho uma pergunta a fazer. Você matou muitos do meu povo, mas por que não absorveu nada da energia que eles deixaram para trás? A Ametista congelou. Finalmente Leonel pensou consigo mesmo. Ele podia sentir que o participante semeado estava a apenas algumas centenas de quilômetros de distância. Deveria ter sido uma jornada de meio-dia, mas se tornou um caso de quase 3 dias quando ele cruzou esses territórios. Depois do verso dimensional nômade havia outro território, este ainda mais selvagem que o anterior. Este território não tinha organização porque Leonel assumiu que não havia nenhum participante semeado. Devido a isso, era apenas um vale-tudo e todos eram muito mais agressivos. Graças a isso, porém, Leonel obteve uma compreensão muito maior de Pequeno Estrela Negra e teve tempo para se curar completamente. Ele não apenas se curou completamente, mas pôde sentir mais das mudanças que sua alma separada estava causando em seu corpo agora, e elas eram realmente surpreendentes. Pensando em seu eu iluminado e em como ele geralmente era coberto de escamas, Leonel se perguntou quanto dessa força vinha do lado demoníaco de sua linhagem. Algumas centenas de quilômetros não eram nada para Leonel, era uma questão de alguns minutos, na pior das hipóteses. Mas conforme ele se aproximava daquela distância, seus pensamentos ficaram assustadoramente silenciosos e sua expressão parecia ter perdido toda a sua jovialidade. Seu corpo podia estar a centenas de quilômetros de distância, mas essa era uma distância que sua visão interna poderia facilmente cobrir agora, e o que ele viu o deixou completamente enfurecido. Todo ser humano dentro do alcance de seus sentidos usava uma coleira de ferro no pescoço, como se estivesse sendo vendido como escravo. Capítulo 2361. Leonel não fez nada imediatamente. Simplesmente não havia sentido. Se ele corresse para salvar essas pessoas, o que aconteceria? Isso seria apenas uma solução temporária. Quando ele voltasse para essas pessoas, elas poderiam ser capturadas novamente, ou até mesmo mortas pela insolência de ousar escapar em primeiro lugar. Ele simplesmente examinou as coleiras de ferro apenas uma vez antes de continuar em frente. Com aquele olhar, ele entendeu suas propriedades e o que elas foram projetadas para fazer, sem mencionar o fato de que ele entendeu como tirá-las sem machucar aqueles que as usavam. Ele não tentou se esconder de forma alguma. A presença de um humano andando, e tão claramente sem coleira, foi chocante para muitos. Alguns humanos, batedores que foram enviados para conhecer o terreno e relatar os tesouros que encontraram, provavelmente, tentaram comunicar a ele com os olhos que não era seguro, claramente sem ousar dizer nada, mas foi tudo inútil.
O interessante foi que alguns desses humanos não reconheceram Leonel de forma alguma. Isso fez Leonel se perguntar e pensar em algo. Esses humanos não poderiam ser do domínio humano? Foi por isso que eles estavam acorrentados? Essa possibilidade fez com que parte da frieza de Leonel se dissipasse um pouco. Não era que ele se importasse menos com os humanos, não com o domínio humano, mas era que se essas pessoas sempre foram escravas, então provavelmente significava que as outras raças não agiram contra os humanos em sua ausência. Havia uma possibilidade de que tal coisa tivesse acontecido independentemente das ações de Leonel, mas ele seria um tolo se acreditasse que isso não tinha absolutamente nada a ver com suas ações. Ele envergonhou os exércitos invasores, e então seu pai massacrou seus imperadores. Como se isso não bastasse, ele adicionou insulto à injúria e massacrou seu povo. Os dois primeiros já foram o suficiente para que eles tivessem uma onda de ódio por ele, quanto mais o último dos três. Leonel ignorou os olhares que recebia dos humanos, percorrendo passo a passo aquelas centenas de quilômetros que restavam até que avistasse o participante semeado. É ele. Esses eram todos os pensamentos que Leonel tinha. Ele não levantou as sobrancelhas em choque nem falou nenhuma palavra. Ele reconheceria aquele jovem em qualquer lugar, e ainda mais o anel do domínio do arco em seu dedo. Ele era o herdeiro do clã espiritual que havia roubado o anel do domínio do arco da família de Nazag. Ele era liderado por uma procissão de guerreiros cobertos por todos os tipos de raças. Havia os nômades, havia os rapax, havia os anões e, claro, os espirituais. Leonel era apenas um homem na frente desse exército de centenas de milhares. Mas o que ele estava pensando não tinha nada a ver com a disparidade numérica. Ele só tinha um único pensamento. Onde estavam os outros? Deveria haver bilhões de participantes do Dimensional Verse. Então, por que havia apenas alguns milhares de batedores e um exército de meras centenas de milhares? Ele podia sentir isso claramente. Cada membro desse exército era uma elite da elite. Era possível que eles tivessem simplesmente abandonado o resto por conta própria. Afinal, eles só precisavam de tantos batedores. Muitos ficaram surpresos ao ver Leonel. Quanto ao motivo, foi duplo. Apenas um desses motivos foi que ele havia envergonhado um grande número deles durante a invasão inicial do domínio humano. Quanto ao segundo motivo, Leonel não tinha o contexto adequado para entender o que era. Em meio ao exército, um jovem dos nômades olhou para Leonel com um ódio abrasador nos olhos. O príncipe Gregvin não queria nada mais do que pular e despedaçar Leonel, mas seu julgamento maior venceu. Este era um homem que massacrou os ancestrais de seu povo como se fossem marionetes. O que ele poderia fazer com ele se assim escolhesse? Espere. Quinta dimensão? Gregvin sentiu seu coração batendo para fora do peito. Seria uma oportunidade? No entanto, ele ainda não agiu. Naquela época, Leonel estava apenas na sexta dimensão, e ele ainda massacrou seus ancestrais. Isso fez alguma diferença? Dito isso, mesmo depois que os espirituais fizeram tudo isso no domínio humano, Leonel nunca apareceu nenhuma vez. Poderia haver um limite para a força que ele poderia exibir. Se ele sempre pudesse exibir esse poder, então por que ele fingiu ser tão fraco durante a invasão? Na verdade, era possível que Leonel tivesse sofrido uma grande reação negativa por causa desse poder, e era por isso que ele não estava na quinta dimensão. Quanto mais ele pensava, mais feroz o olhar de Gregvin se tornava. Leonel passou a olhar por todos até que seus olhos pousaram nos animais puxando a carroça para frente. Eles eram uma longa linhagem de dezenas de feras poderosas, cada uma brilhando com um leve brilho dourado. A primeira vez que olhou para além deles, ele não se importou em dar uma segunda olhada. No entanto, ele sentiu algo cutucá-lo, algo do Terra dos Sonhos. Porque aqueles ursos estavam olhando para ele, dizendo para ele correr também. Leonel fechou os olhos enquanto o sorriso de Gregvin se aprofundava. Seus irmãos. Rai Joel Milan. Seus primos. Auran Valor, até mesmo o inocente Quinto Nova. Filhos de Morales. Tomi e Nora, ele conseguia ver os dois. Quando Leonel abriu os olhos, não havia nada além de indiferença dentro deles. A tempestade de raiva furiosa e sem fim que Gregvin queria ver não estava lá. Era apenas uma escuridão profunda e abissal. Em vez disso, foi pequena estrela negra que estava sobre o ombro de Leonel que rosnou. Essa ação simples fez seus peitos roncarem e seus ossos chacoalharem. Leonel não fez nada para acalmar o pequeno Vison enquanto olhava para frente. Olhando de Gregvin para os outros e finalmente para o príncipe espiritual, seus lábios finalmente se separaram. Parece que não matei muitos de vocês. Capítulo 2362. Uma lança apareceu na mão de Leonel. Era simples, com um braço de madeira e uma lâmina de obsidiana. Apesar disso, o artesanato era primoroso. O homem primitivo que se formou tomou muito cuidado e atenção. 4 anos, na verdade. Tudo, desde o grão da madeira até as bordas da obsidiana, estava perfeitamente alinhado. Era leve, não pelos padrões de Leonel, mas sim pelos padrões dos mortais. Não pesava nem 2 quilos ou um único quilo. Parecia que a lança inteira tinha sido escavada. E, no entanto, a nitidez que ela exalava parecia pressionar as gargantas de todo o exército. Eles inconscientemente levaram a mão ao pescoço, sentindo como se pudessem jorrar uma grande quantidade de sangue, mas ficaram pálidos quando perceberam que não havia nenhum ferimento. Rangil abriu os olhos lentamente. Uma onda de ouro floresceu nos arredores, mas pareceu ser recebida por uma parede de obstrução antes mesmo de poder cruzar a esfera de influência de Leonel. Ele observou a situação silenciosamente, esfregando o polegar ao longo do anel do domínio do arco, mas sem dizer muita coisa. Ele também não parecia ter a intenção de dar ordens, ele simplesmente observava. Os outros que tinham se acostumado mais com a personalidade de Rangil nos últimos dias, entenderam o que isso significava.
Significava que eles poderiam fazer o que quisessem, mas mesmo assim ninguém se mexeu. A força dos sonhos de Leonel era poderosa demais, e mesmo sem seu fator de linhagem do poder do rei como um canal para dar forma e solidez à sua vontade, apenas sua forma como uma vasta nebulosa informe pesava sobre suas almas. A maioria do exército de centenas de milhares achou difícil se mover. Seus movimentos eram lentos e eles pareciam precisar empurrar 10 vezes mais forte só para completar um único pensamento. Gotas de suor frio escorriam por suas sobrancelhas a cada passo que Leonel dava. Mas naquele momento suas palavras foram subitamente registradas e os olhos de Gregvin ficaram completamente vermelhos. Ele sempre foi um jovem calmo e alegre. Ele não levava muito a sério e seu talento era tal que tudo vinha facilmente para ele. A adoração de seu povo, o amor pelas mulheres, a facilidade de poder, tudo isso fez de sua vida um paraíso nesta terra mundana. E ainda assim tudo foi tirado dele em um único dia. Ele avançou com uma intenção furiosa nos olhos, suas 4 mãos flutuantes brilhando em vermelho enquanto a glabela etérea em sua testa brilhava. Foi então que Leonel parou de repente, fechando os olhos. Sua raiva continuou a ferver no ar, mas não parecia continuar a subir como antes. Ela diminuiu quase como se um fosso tivesse aparecido diante dela, controlando o ar e puxando o ar para uma corrente constante. Havia algo aqui. Seus olhos se abriram e ele olhou para longe. Depois de um momento, ele suspirou. Foi um suspiro interno, e ainda assim o exército inteiro parecia sentir seu lamento. Rangil era poderoso. Poderoso demais. Leonel conseguia ver através de tudo isso, porque não importava o quão forte esse príncipe espiritual fosse, ele não apenas não tentava esconder sua força, mas seu controle da força dos sonhos era totalmente inferior ao de Leonel. Rangil não se conteve em absorver as energias deste mundo. Em apenas alguns dias, seu poder disparou e ele até cruzou para a 8ª dimensão após reforçar sua fundação. Leonel também podia dizer que tinha nodos inatos. Vários deles. 10, para ser exato. E um deles, ele reconheceu da batalha contra seu pai. Ele se lembrou da Ordem das Estrelas Sábias contando a ele sobre uma lenda, um espiritual que havia nascido com 9 nodos inatos. Então essa conversa saiu dos trilhos porque a Ordem das Estrelas Sábias ficou chocada ao ouvir que ele tinha 10 nodos no total. Mas ele sempre se lembrava disso. Leonel não temia Rangil, mas isso não significava que ele não deveria. Ele simplesmente não tinha muito medo ou reverência por nada. Ele havia matado um enviado da destruição sozinho. Por que uma criança o perturbaria? O problema era que havia muitas variáveis neste mundo, e ele não tinha o luxo de acabar em uma batalha sangrenta que o deixaria quebrado e derrotado. Uma batalha que ele talvez nem conseguisse vencer com as cartas que tinha. A única razão pela qual ele sentiu que tinha alguma chance era porque ele estava confiante de que Estrela Negra seria capaz de parar Rangil enquanto ele matava o resto. Então eles seriam capazes de se unir para massacrar o príncipe. Mas agora, a milhares de quilômetros de distância, outro grande grupo estava se aproximando, e a julgar pelo olhar deles, eles já os tinham visto. O verso dos olhos dimensionais. Leonel concluiu. Eles eram os únicos que ele conhecia que conseguiam ver de uma distância tão grande além dele. Além disso, ele conseguia sentir a energia caótica sobre a qual a pequena mulher de olhos rosados o havia alertado. Com eles observando a situação, eles certamente ficariam ociosos e esperariam até que um vencedor fosse decidido, e só então agiriam. Eles já tinham aparentemente puxado suas cadeiras e suas pipocas, por assim dizer, prontos para aproveitar o show. Bang! O pequeno Estrela Negra deu uma patada e Gregvin foi jogado no chão como um pedaço de metal barato. O corpo deste último ficou torcido e quebrado, cortado em vários níveis. Parecia que nem um único centímetro dele foi deixado ileso. Salve-os, disse Leonel despreocupadamente. Com um pensamento, pequeno Estrela Negra desapareceu enquanto Leonel se abaixava para pegar Gregvin pelo pescoço. Mesmo agora, este último tinha um olhar furioso como se estivesse tentando despedaçar Leonel apenas com ele. Eu juro que vou te matar. Ele tentou rugir, mas sua garganta estava muito apertada. Capítulo 2363. Você vai? Leonel perguntou despreocupadamente. A indiferença fez Gregvin se contorcer. Ele empurrou e puxou, ignorando os ferimentos só pela chance de arranhar Leonel, mas foi tudo inútil. O corpo de Leonel estava ficando mais forte a cada dia e ele já estava com uma força que ofuscava seu corpo anterior da 5ª dimensão. Em um estado tão ferido, com seus ossos praticamente transformados em pasta, Gregvin não podia fazer nada contra ele. Você massacrou meu povo, eu farei você pagar, mesmo que seja do além-túmulo. Oh, e o que você achou que aconteceria quando invadisse o domínio humano? Você só queria avançar e recuar como quisesse? Gregvin rosnou. Nós não matamos mulheres e crianças, seu covarde. Sua família Morales teve o que merecia, e nós garantiremos que todos com quem você se importa continuem sendo cachorros pelo resto da vida. Interessante. Leonel assentiu. Não me parece que você se importe muito com mulheres e crianças, no entanto. O que mais o enfurece é que você perdeu seu estilo de vida. Você não tem mais grandes apoiadores para tornar sua vida simples. Você não é mais o mais talentoso da sala. Agora você tem que ironicamente ser o cachorro dos outros, enquanto abaixa a cabeça e faz o que quer que os espirituais lhe digam para fazer. E olhe para você agora, abandonado sem ninguém para ajudá-lo, sendo segurado como um brinquedo barato em minhas mãos, e nem fui eu quem agiu, mas sim meu companheiro animal. O que te faz pensar que você tem uma chance?
O que te faz pensar que você tem o direito de me julgar? Leonel não levantou a voz nenhuma vez. Ele nem pareceu se importar se ninguém além de Gregvin pudesse ouvi-lo. Gregvin não teve outra resposta além de um olhar e um rosnado cheios de raiva, mas Leonel não ficou muito impressionado com isso. Ele já esperava que alguém como Gregvin fosse facilmente deixado sem palavras. Provavelmente não existia uma pessoa com quem ele não pudesse fazer isso, pelo menos não no seu nível. Não importava realmente o quão errado ele estava, ele sempre conseguia encontrar uma maneira de se legitimar. Mas isso fez-se perguntar o quanto daquilo era verdade. Se havia uma moralidade aparentemente óbvia e objetiva, por que os outros não conseguiam argumentar a favor dela efetivamente? Ele não teve que atacar as próprias convicções e motivações de Gregvin para ganhar o argumento. Só o fato de Gregvin ter dito que eles não teriam mulheres e crianças como alvos era risível. Tommy e Nora não eram um par de crianças? Eles realmente tinham esse limite? Mesmo que alguém quisesse dizer que foi culpa de Leonel que eles tenham chegado a esse estado, para que serve sua moralidade se você pudesse decidir em quem usá-la quando fosse conveniente para você? Um passo além disso, como qualquer invasão poderia não envolver mulheres e crianças? Os humanos que eles escravizaram em seus domínios não incluíam mulheres e crianças? Quando eles mataram os guerreiros e deixaram as mulheres indefesas para serem vendidas como quisessem, ou as crianças para serem criadas para serem pontas de lança ideológicas, isso não envolveria mulheres e crianças. Mesmo que não fizessem nada disso e realmente retornassem para suas casas depois, não seriam suas próprias mulheres e crianças se beneficiando da dor que causaram em outro domínio? Sinceramente, Leonel sabia que o que ele tinha feito era abominável, mas ainda mais sinceramente do que isso, ele simplesmente não se importava. Ele não conseguia reunir simpatia. Talvez fosse em parte devido ao fato de que ele ainda não tinha superado a morte do pai, talvez fosse em outra parte devido ao fato de que havia tanta lógica, circular e sem sentido ligada ao que era moral e o que não era, e talvez fosse porque agora, ele estava muito irritado para pensar nisso. Bang! Com uma única explosão de energia, as correntes que prendiam os ursos foram esmagadas. Rangil, que tinha uma mão estendida para fora, claramente pretendendo impedir isso, inclinou a cabeça em confusão. Seu ataque errou? Dezenas de redemoinhos de escuridão envolveram as feras urso e quando elas reapareceram mais uma vez, estavam ao lado de Leonel. Nem mesmo um momento depois disso, elas também desapareceram no cubo segmentado. O pequeno Estrela Negra mostrou seus dentinhos e rosnou. Os céus acima pareciam estrondosos com trovões e a terra tremeu. Rangil abaixou a mão lentamente. Sua expressão não revelava nada, mas através do Terra dos Sonhos, Leonel podia sentir sua raiva borbulhando. Leonel lançou outro olhar aos exércitos que estavam ali. Eu já disse isso uma vez antes. Eu cumpri minha promessa naquela época, e vou cumprir dessa vez também. Para cada Morales que morreu, certamente matarei o dobro de vocês. Espere pacientemente. Você acha que vou deixar você ir embora? Rangil disse calmamente. Leonel lançou-lhe um olhar. Então, ele falou uma única palavra e desapareceu no ar. Redemoinhos de energias elementais, carregando tons de fogo, vento, terra e água, surgiram no local de Leonel, explodindo com um caos violento que destruiu a terra em 1 quilômetro ao redor. Mas Leonel simplesmente não estava em lugar nenhum. O olhar de Rangil brilhou com faíscas de raiva, mas foi naquele momento que ele olhou para longe e pareceu finalmente sentir a mesma coisa que Leonel sentiu antes. Ao ver isso, ele se lembrou da direção em que Leonel havia virado, e isso só fez sua raiva ferver ainda mais. Leonel não só havia percebido antes dele, como parecia que a única razão pela qual Leonel não atacou era por causa desse grupo. Ele estava dando tapas no rosto dele. Ele não o levou a sério. Durante todo o tempo, a expressão de Rangil era calma como um lago. Essa sempre foi sua expressão. Ele havia aprendido há muito tempo o valor de esconder suas verdadeiras intenções do mundo. Ele simplesmente não sabia o quanto já era um livro aberto para Leonel. Capítulo 2364. Leonel apareceu à distância com uma expressão pálida. Parecia que seu rosto tinha sido completamente drenado de toda a cor. Usar essa habilidade realmente exigiu muito dele, embora ele já conseguisse ver alguns de seus parâmetros. Quando ele usou isso em pessoas reais, os requisitos eram muito mais rigorosos. Ele também notou que quanto mais perto algo estava de ser completo, mais difícil também era. Tome, por exemplo, a flecha que o macaco demônio lançou em sua direção. Como ela estava perto de cortar sua cabeça, e ele esperou tanto tempo para dizer as palavras dispersar, levou mais energia para lidar com ela. Se ele tivesse comandado enquanto o macaco demônio estava agindo, ou antes que ele agisse, ele estaria em uma situação muito melhor. Essa era sua medida de completude. Então por que ele estava tão cansado agora? Era porque ele tinha usado em si mesmo, ou em Pequeno Estrela Negra talvez. Leonel não achava isso. Pequeno Estrela Negra não resistiu, e era mais fácil usá-lo em si mesmo, mesmo em comparação com o mundo exterior. Para esse efeito, Leonel realmente acreditava que estava pulando etapas. Este índice de habilidade, pelo menos em seu nível atual, provavelmente funcionou melhor nele mesmo, mas ele estava forçando para funcionar no mundo exterior. Quanto ao motivo de ele estar tão cansado, isso fazia parte do problema, mas outro motivo era que ele havia se esforçado muito. Seu alcance normal de teletransporte agora com sua força atual era provavelmente 1 quilômetro, 2 se ele realmente se esforçasse. Isso levou em conta o fato de que ele estava restrito principalmente à força espacial ambiente e à força do mundo em que ele estava também. No entanto, agora mesmo, ele havia se teletransportado mais de 2.000 quilômetros, usando seu índice de habilidade para forçar a força espacial ao redor a se submeter. Se ele pudesse ter escapado com algumas centenas de quilômetros, ele teria feito isso. Mas infelizmente, isso ainda estaria no alcance da visão do verso do olho dimensional.
Que dor de cabeça. Leonel respirou fundo. Para drenar seu próprio poço enorme de força dos sonhos, alguém poderia imaginar o nível de tensão que ele havia sofrido. Outra pessoa com um poço mais normal de força dos sonhos, assumindo que todos os outros parâmetros fossem os mesmos, poderia ter sido capaz de estender apenas 1 quilômetro de alcance inicial para algumas dezenas, na melhor das hipóteses. Isso serviu para ilustrar o quão superior Leonel era em termos de pura resistência da força dos sonhos. Mas infelizmente sem suas estrelas dos sonhos, sua recuperação daquela enorme piscina também foi assustadoramente lenta. Finalmente Leonel recuperou o fôlego. Sua cabeça estava um pouco leve, e sua infelicidade também não havia desaparecido. Após encontrar um lugar calmo, ele entrou no cubo segmentado para olhar as dezenas de bestas urso. A maioria delas estava apenas sentada em silêncio, algumas estavam andando de um lado para o outro, mas não importava o que estivessem fazendo. Uma vez que Leonel apareceu, todos olharam para ele com várias emoções. Alguns tinham esperança nos olhos, alguns tinham determinação e alguns até tinham raiva direcionada a ele. Agora que Leonel sabia que ele não tinha ficado ausente por meio dia, mas sim por mais de um ano, ele conseguia entender um pouco desse sentimento. Colocar tudo nas costas e esmagar toda a oposição parecia ótimo. Até que de repente você se foi e aqueles que você ajudou o tempo todo tiveram que fazer algo que você nunca permitiu que fizessem dessa vez, sem nem mesmo seu apoio. Esse era o lado negro do que Leonel havia feito. O espírito mundial dos Morales estava em suas mãos, e isso era uma desvantagem para um de seus maiores trunfos. Enquanto os Morales ainda eram fortes sozinhos, antes que ele partisse e desaparecesse de repente, eles tinham apenas começado a lidar com seus problemas de conflitos internos. Sem seu espírito mundial, e de repente percebendo que o líder que os uniu havia desaparecido, os Morales provavelmente tiveram um grande empurrão e puxão internamente, tornando muito mais fácil para eles desmoronarem. Se Leonel soubesse que ele desapareceria por tanto tempo, ele nunca teria revelado a facção oculta dos Morales tão casualmente. Esse era um segredo que a maioria provavelmente nem sabia e sem ele, sua bastarda de avó poderia facilmente tirar vantagem para chegar a uma conclusão que atendesse às suas necessidades. Leonel balançou a cabeça. Seu avô realmente deveria ter contado a ele antes de fazer tudo isso. Ele teria várias coisas para cumprir primeiro, mas agora que as coisas já tinham chegado a esse ponto, simplesmente não havia como voltar atrás. Respirando fundo, Leonel ignorou as emoções nos olhos deles e começou a se concentrar em algo com que ele era muito melhor em lidar. Ele precisava encontrar uma solução para esse problema. Ele obviamente não podia deixá-los todos como bestas. Quem os transformou nessas criaturas provavelmente tinha um índice de habilidade similar ao de Simeon. Infelizmente, aquele herdeiro Brazinger havia morrido há muito tempo em suas mãos e sua alma havia se dissipado há muito tempo. Afinal, Leonel não tinha a respirar, ou assimilar naquela época, então ele não tinha a opção de reanimar Simeon completamente. A primeira interação de Leonel com Simeon foi com seus homens-lobos. Ele os criou unindo seu genoma com o de criaturas poderosas, tornando-os mais fortes, mais rápidos, mais imponentes. Isso parecia uma habilidade similar, mas em um nível totalmente diferente. Não havia mais nenhum aspecto de sua humanidade além de suas próprias almas. Se Leonel tivesse que adivinhar, esse provavelmente era o índice de habilidade do príncipe espiritual. Mas a questão era como ele iria reverter isso? Alguma ideia, Anastasia? Bem, a solução mais simples seria matar todos eles e ressuscitá-los. Não posso fazer isso sem meu fator de linhagem do poder do rei e não sei se as coisas seriam as mesmas depois disso. Leonel poderia fazer isso com seus irmãos, mas os outros, especialmente as crianças, talvez não lidassem bem com isso. Foi além do trauma. Mesmo que Leonel jurasse a eles que não havia alterado suas mentes, eles acreditariam nele? Capítulo 2365. É possível, disse Anastasia. Leonel franziu a testa, esperando uma explicação. O que quero dizer é que a tábua de prata passou por uma mudança desde que você percebeu que era uma ordem das estrelas sábias. Você pode não precisar mais usar seu poder do rei como um proxy para levar suas almas. Você pode fazer isso diretamente agora. Ela também pode ter algumas novas habilidades que você talvez não conheça. Leonel balançou a cabeça. Este pequeno espírito do mundo realmente sabia como deixar as coisas se arrastarem. Esses tipos de coisas importantes eram os tipos de assuntos que ela definitivamente deveria deixá-lo saber imediatamente. A ideia de que a tábua de prata havia sofrido uma mudança, no entanto, não era tão chocante para Leonel. Isso porque ele sentia um senso mais forte de unidade com ela também. Na verdade, quando ele conheceu o príncipe espiritual agora mesmo, ele sentiu uma sensação estranha vindo dele também. Nos tempos antigos, as tábuas eram o que eram usadas para carregar conhecimento. Agora que ele sabia que as pirâmides foram formadas pela raça Plutão, ele se perguntava o quanto da Terra Antiga era na verdade a tradição de um mundo inteiramente diferente. Mas no final, Leonel balançou a cabeça. Se ele os matasse e os ressuscitasse com o poder do rei ou com a tábua, que diferença faria? Eles certamente não saberiam a diferença. Afinal, eles estariam mortos. A boa notícia era que Leonel tinha feito isso por eles no passado, quando limitou as baixas da família Morales. Mas a questão era se eles confiariam nele agora da mesma forma que antes. Vendo a raiva nos olhos de alguns deles, ele duvidou. Leonel de repente se viu sentindo irritado. Talvez ele realmente nunca tenha sido feito para ser um rei, afinal. No momento em que sentiu alguma resistência de seu povo, ele só quis seguir em frente com seus planos, ignorando os sentimentos deles. Só cheque a tábua de prata primeiro. Estou curioso, de qualquer forma. Leonel exalou um suspiro. Tudo bem. Ele sentou-se ali mesmo.
Talvez se ele fizesse coisas assim, eles perceberiam que ele não tinha nada a esconder. Ele pegou a tábua de prata, uma ação que fez muitos deles estremecerem. Ele só conseguia balançar a cabeça internamente e se concentrar em meditar na tábua. Leonel percebeu que sua mente estava sendo sugada para dentro da tábua de prata quase no mesmo segundo após ter tido a intenção. Isso não foi uma surpresa, ele sempre foi capaz de entrar nas tábuas com sua mente. No entanto, nunca fluiu tão suavemente. Mas o que ele viu lá dentro era algo completamente diferente. Era uma biblioteca enorme, tão grande que ele teve que piscar algumas vezes para enxergá-la corretamente. O teto devia ter pelo menos 200 metros de altura. Era coberto por uma cúpula de vidro brilhando com todos os tipos de runas complexas. Escadas com mentes próprias voavam por aí, prendendo-se e desprendendo-se de altas estantes de livros. O lugar parecia ter um espírito que estava além do que era natural, especialmente para um lugar completamente desprovido de vida fora do próprio Leonel. No entanto, apesar da vastidão desta biblioteca, apenas um pequeno canto das prateleiras tinha realmente livros, ou melhor, tablets. Não havia realmente nada para ficar parado sem rumo, então Leonel se aproximou de uma das prateleiras, mas o que viu fez estremecer. Um nome e uma força-arte. Ele colocou o tablet de volta e então verificou o próximo, e depois o próximo, e depois o próximo. Quanto mais ele olhava, mais chocado ficava. Alexandre Apex. Índice de habilidade. Subjugação de sonhos. Fator de linhagem. Fortalecer. Leonel Morales. Ordem da Estrela Sábia. Índice de habilidade. Controle dos sonhos. Fator de linhagem, poder do imperador, sem nome domínio do arco, fragmentado legado da Estrela do Norte negra, legado da Estrela do Norte leve, reinado do Azura dos sonhos. Leonel não sabia o que dizer. Não foram apenas os nomes que o pegaram desprevenido, foi o fato de que cada um deles tinha uma arte da força anexada a ele. Ele não precisava ser um gênio para entender o que eram essas artes da força, e ainda assim, quanto mais ele pensava sobre isso, mais chocado ele ficava. Sua mente girou em choque. Poderia ser que King nunca teve um índice de habilidade que pudesse transformar índices de habilidade em artes da força, mas sim uma ordem da Estrela Sábia desde o começo? As implicações fizeram os olhos de Leonel se arregalarem, seu coração batendo de forma irregular por um bom tempo antes que ele conseguisse se acalmar. Ele não deveria ter ficado tão chocado. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais parecia fazer sentido. A tábua de prata sempre foi capaz de extrair fatores de linhagem e concedê-los a outros. O fato de que ela podia formar uma arte da força a partir deles não era tão chocante assim. Se ele tivesse que classificar os dois, ser capaz de conceder índices de habilidade era obviamente o mais chocante dos dois. Mas mesmo assim, isso mudou o jogo. Já que Leonel estava marcado aqui, era potencialmente verdade que ele nem precisava matar outros para obter informações sobre eles. Definitivamente havia uma exigência de algum tipo, mas poderia exigir muito menos dele do que ele pensava inicialmente. Mas não era nisso que ele estava focado. Ele estava focado no que significaria ser capaz de estudar as artes da força de um índice de habilidade. Ou seja, se ele pudesse estudar e compreender completamente o índice de habilidade do rei Alexandre, então ele não seria capaz de progredir sua compreensão muito mais rápido? Além disso, se ele tivesse as artes da força aqui, isso também não significava que ele poderia testar a sinergia de vários índices de habilidade e como eles funcionariam ou colidiriam entre si antes de assumir o risco e dar aos seus irmãos índices de habilidade que poderiam reforçar a força deles também? No instante em que Leonel teve esse pensamento, o mundo pareceu responder a ele e com um voxos, as artes da força do rei Alexandre e suas próprias apareceram nos céus. Leonel ficou atônito. Capítulo 2366. Leonel pôde sentir de repente um nível de controle sem precedentes sobre o mundo. Ele sentiu que podia empurrar e puxar as force artes que apareciam, colocando-as umas sobre as outras, fundindo-as em partes, ou até mesmo no todo. Ele não hesitou em ir com tudo. Embora não soubesse exatamente o que aconteceria, já que não estava acontecendo dentro de seu corpo, ele estava disposto a correr o risco. O olhar de Leonel cintilou quando os dois se fundiram em um, mas para sua surpresa, quando o processo foi concluído, a arte da força entrou em colapso. Não entrou em colapso, pareceu deixar de existir. Parecia até haver um ar de força anárquica que surgiu, que deixou Leonel sem palavras. Ele tinha feito algo errado? Ou era isso que teria acontecido com ele se tivesse absorvido o índice de habilidade de Alexandre? Ele pensou que eles eram o oposto perfeito um do outro. O que aconteceu? Ou talvez, foi justamente porque eles eram opostos perfeitos que eles se cancelaram daquele jeito. Mas então por que a força anárquica apareceu? Leonel pensou na última vez que a força anárquica quase o ferrou. Não foi a Ordem das Estrelas Sábias que o ajudou a lidar com isso? Ele nem percebeu o perigo persistente. Depois que ele formou seu 10º nodo, o regulador enviou alguma reação negativa a ele, mas por alguma razão, ele não notou a bomba relógio dentro de seu corpo até que a Ordem das Estrelas Sábias apontou. Então, ele teve que mergulhar em águas purificadoras até que o assunto fosse resolvido. Essa foi uma situação similar? Foi porque o regulador sentiu que o índice de habilidade resultante era muito poderoso e então interveio para impedir que ele se formasse? Era apenas um palpite, mas Leonel tinha a sensação de que era preciso. Mas era simplesmente o suficiente para testá-lo. Óculos, índice de habilidade, marionete kármica, fator de linhagem. Leonel puxou a force arte de goggles, estreitando os olhos. Sentindo o fator de linhagem assim era quase bem, ele conseguia sentir o quão grandioso era. Era muito mais complexo do que o seu ou de Alexandre. Depois de pensar um pouco, ele fundiu o fator linhagem com sua própria arte da força e observou o que acontecia. A fusão foi concluída e a complexidade caiu drasticamente. Leonel podia sentir que isso havia enfraquecido tanto seu próprio índice de habilidade quanto o de goggles, mas o resultado foi interessante mesmo assim.
A Force Art se concentrou e pairou sobre sua palma. Ele a estudou por um longo tempo, perdendo-se dentro dela por um tempo. Ele não sabia quanto tempo havia passado, mas quando olhou para cima, seus olhos estavam injetados de sangue e sua força dos sonhos, que ainda não havia se recuperado adequadamente, estava em um estado ainda pior. Pelo que ele podia perceber, a combinação de seu próprio índice de habilidade e do dos óculos resultaria em um índice de habilidade focado em adivinhar o futuro. Em vez da certeza do índice de habilidade de Goggles ou da versatilidade do seu próprio, ele seria destilado em uma habilidade que poderia simular o futuro. Na verdade, seria muito mais eficaz do que a habilidade simulação de sonho ou aula dos sonhos do próprio Leonel, mas também seria despojado de todas as suas outras habilidades. Por exemplo, o controle que ele tinha sobre seu corpo, seus pensamentos, suas mentes divididas, tudo. Este foi um bom exemplo do que aconteceria se você absorvesse uma habilidade que não fosse compatível com a sua. Dito isso, o resultado foi melhor do que Leonel esperava. Parecia que, embora ele não fosse totalmente compatível com o índice de habilidade de Goggle, eles pelo menos compartilhavam ramificações semelhantes o suficiente para que não se tornassem um aleijado. Só para ter certeza de que o aviso de tornar-se um aleijado não fosse totalmente exagerado, Leonel fundiu seu índice de habilidade com um que era o mais distante do seu quanto ele conseguia pensar. Normando. Índice de habilidade. Velocista puro. Fator de linhagem. Leonel fundiu os dois e o resultado foi, mais ou menos, o esperado. O aspecto velocista estava focado em sua mente, mas seu controle da força dos sonhos e seu poço de resistência estavam praticamente esgotados. Se ele se fundisse com o fator de linhagem de Norma, ele seria capaz de pensar em uma velocidade milhares de vezes, talvez até milhões de vezes mais rápido do que ele podia agora, por cerca de um picosegundo. No momento em que ele tivesse qualquer intenção de pensar em alguma coisa, sua força dos sonhos seria sugada tão rápido que ele ficaria inválido em uma fração de segundo. Essencialmente, assumir esse índice de habilidade o tornaria um vegetal. Ele não seria capaz de controlar nenhum aspecto de seu ser. Ele ficaria imóvel e quase com morte cerebral. Ele seria um prisioneiro em sua própria mente, exceto que ele nem teria seus próprios pensamentos para lhe fazer companhia. Um calafrio percorreu a espinha de Leonel. Isso era pior do que ser apenas um aleijado. Faria com que cada momento acordado parecesse um inferno. Ele preferiria que alguém o matasse se ele acabasse em tal estado. Leonel balançou a cabeça, percebendo que tinha se distraído. Ele ainda precisava saber se a tábua de prata tinha outras habilidades. Talvez ele tivesse que ampliar seus horizontes para que pudesse entender algumas coisas. Dito isso, havia muitos pensamentos que estavam marcados no fundo de sua cabeça. Por exemplo, esta tábua de prata poderia ser extremamente importante não apenas para índices de habilidade, mas também para fatores de linhagem. Ele se perguntou quais mudanças ela poderia ajudá-lo a fazer no útero de tentáculos e no peixe-coi de escamas douradas. Espere. Leonel ficou parado no mesmo lugar por um longo tempo com os olhos um tanto vagos. Índices de habilidade. Ele nunca pensou muito sobre o que elas eram. De todas as coisas existentes, os índices de habilidade pareciam completamente fora do lugar. Eles não eram uma função da evolução. Os índices de habilidade eram inteiramente aleatórios, e não havia nada hereditário neles. Eles eram provavelmente a única coisa em toda a existência que parecia completamente separada das leis de causa e efeito. Simplesmente fez sentido para ele o quão absolutamente ridículo era dizer isso. Mas por quê? Por que eles existiram? Leonel olhou para a arte da força pairando diante dele, sua mente em um leve estado de causa absoluto. Uma chance. Era isso que eles eram. Índices de habilidade eram uma chance. Uma chance para um plebeu mudar seu destino em um único instante. Uma chance de se tornar poderoso ao se concentrar internamente, em vez de no que o mundo exterior pode lhe proporcionar. Uma chance de escapar do ciclo de vida e morte, a ameaça iminente da Estrela do Norte. Capítulo 2367. Leonel sentiu-se lentamente se acalmar, sua expressão ficando séria. Ele não sabia como se sentir sobre a conclusão a que tinha acabado de chegar. Parecia que faltava alguma coisa. Claro, índices de habilidade eram uma anomalia que ele não conseguia entender direito. Eles apareciam aparentemente sem razão e eram uma existência que se manifestava fora dos limites da razão. Não era de se admirar. Leonel tinha uma compreensão profunda de sua alma agora, mais profunda do que qualquer compreensão que ele já teve no passado, e além do que até mesmo alguns com estado de vida força dos sonhos poderiam compreender. E ainda assim, ele ainda tinha que encontrar a fonte de seu índice de habilidade. Poderia estar mais abaixo? Poderia estar localizado na primeira dimensão em vez da segunda? A dimensão do ímpeto da existência em si? Há um fundo de verdade nisso, algo. O olhar de Leonel brilhou. O que sobre os universos necessitava que houvesse vida? Por que foi que sob a pressão da evolução, a vida apareceria de novo, e de novo, e de novo, dadas as condições certas? A resposta era óbvia. Havia uma regra tão fundamental quanto qualquer outra regra da física que todos estavam ignorando. Uma regra tão fundamental para a existência que forçou a vida a existir. Qual era essa regra? Quais eram seus parâmetros? Quais eram suas limitações? Essas eram as questões que decidiriam o quão útil essa informação seria para Leonel. A necessidade da vida. O coração de Leonel batia forte e ele sentiu sua compreensão da vital força estelar mudar. Aquelas runas vagas e parciais que ele havia memorizado, enquanto caíam da estrela vital, pareciam se fundir, embora apenas parcialmente. Seu cabelo dançou no vento inexistente por um momento antes de se acalmar.
ele não se sentia muito diferente, e talvez um tanto decepcionantemente, sua compreensão da vital força estelar ainda estava no estado de impulso de meio passo, mas parecia muito mais com sua própria compreensão agora, como se, em vez de confiar nas runas, ele tivesse dado cada passo sozinho. Outra coisa mudou também. O mundo ao redor dele parecia mais brilhante, como se ele quase pudesse ver os vários redemoinhos coloridos da força. Foi lindo. Quando você escolhe ver a beleza em tudo, em vez de se deixar prender pelas complexidades, sempre haverá mais para vivenciar, mais para amar, mais para cuidar. Não é de se admirar que eu seja tão incapaz com essa força. Leonel olhou para a luz do céu acima. A bela cúpula de vidro que projetava uma imagem do céu azul perfeito. Se compreender a força vital significava compreender a beleza da vida, essa realmente não era uma força destinada a ele. Ele só tinha compreendido vital força estelar para começar porque ele simplesmente entrou no teste dimensional de limpeza. E se esse realmente era seu eu futuro, então a única razão pela qual ele tinha colocado vital força estelar lá dentro era para salvar Aina. Bem, Aina tinha sido salva. Logo ela acordaria e tudo voltaria ao normal novamente. Então ele ainda precisava de vital força estelar? Por que estou fugindo da beleza da vida? Leonel se perguntou. Ele sabia a resposta. Ele realmente não via a beleza daquilo. A vida selvagem não era bonita. Era bem nojenta e ainda mais cruel. As feras usavam o mundo como seu próprio banheiro pessoal. Elas lutavam e matavam umas às outras por restos. Os catadores podiam até ter um pouco de esterco para o jantar se isso significasse sobreviver mais um dia. O parto era algo que todos tentavam fazer com que ele acreditasse que era uma jornada linda. Mas era mesmo? Uma mulher passaria o fim da gravidez em desconforto quase constante. Suas costas doeriam, seus pés ficariam inchados, ela seria escrava de seus próprios desejos e hormônios. E no dia em que ela finalmente desse à luz, seria a pior dor que ela provavelmente sentiria em toda a sua vida. Então por que eles fariam isso de novo? Bem, era porque seus cérebros os enganariam para esquecer toda a experiência, fazendo sentir como se não fosse tão ruim, tudo para que a evolução pudesse estimulá-los a ter outra. O que havia de bonito nisso? Estar acorrentado a ser escravo de sua própria mente, ou de uma lei da existência tão fundamental quanto a própria vida. Até as cores pareciam um golpe. Você nem mesmo realmente sentia as cores como elas eram. Não apenas um grande segmento do espectro estava escondido de você. A cor de um objeto era apenas refletida e não queria absorver. De certa forma, a beleza das cores era apenas uma exibição de rejeição. Claro, Leonel não era tão cínico, especialmente sobre o último dos 3 exemplos. Mas era divertido pensar sobre isso. Até parecia algo que um designer inteligente lançaria em ser como uma brincadeira, quase como um animador escondendo um desenho em seu trabalho que só ele saberia que estava lá. Mesmo assim, Leonel sentiu que tudo era uma farsa. Ele simplesmente não conseguia ver a vida como bela. Ou poderia. A vida selvagem em geral não era bonita, mas quem poderia negar a beleza de uma flor desabrochando? De flores de cerejeira deslizando ao vento? De um filhote de veado aprendendo a andar pela primeira vez ou de uma majestosa baleia azul saltando do oceano para respirar? Quem poderia negar a beleza de segurar seu filho em seus braços? De vê-lo crescer? De vivenciar seu primeiro engatinhar, sua primeira palavra, seu primeiro andar? E talvez as cores que ele viu não fossem rejeitadas, mas sim uma amplificação, uma supressão de algum tipo para acentuar a beleza de alguém acima de tudo? Leonel riu. Que absurdo florido. Mesmo assim, um sorriso se espalhou em seu rosto, seu coração bateu uma vez, depois 2 vezes. Uma luz azul radiante dançava dentro de seus olhos. O batimento cardíaco dele era tão alto que ecoava como um estrondo. Sua força estelar vital cruzou o estado ímpeto em um único salto, e seu sangue rugiu em resposta. Capítulo 2368. Leonel olhou para suas mãos. Ele sentiu que sua pele estava mais radiante, seu brilho bronze emitindo apenas o mais tênue aglomerado de azul real. Este não era um azul que coloria sua pele, mas sim sua aura em si. Sua vitalidade parecia estar em um nível completamente diferente e diferente das outras forças que ameaçavam despedaçar seu corpo. Apesar de sua força vital estelar ter se tornado tão poderosa, ele não sentia o mesmo fardo em seu corpo. Na verdade, seu corpo foi fortalecido consideravelmente. Embora os benefícios completos de sua alma ainda não tivessem sido totalmente descobertos, ele já estava tão forte em corpo quanto quando entrou pela primeira vez no nível 1 da 6ª dimensão. Isso foi sem usar fusão estelar. Também, Leonel realmente sentiu que poderia usar fusão estelar agora sem se machucar, e foi uma sensação estranha. Logicamente, com sua vital força estelar ficando tão poderosa, deveria ser um fardo maior, mas não era nada disso. Havia apenas 2 explicações, ou isso era uma peculiaridade da própria força estelar vital ou de seu fator de linhagem sem nome. Claro, o fator de linhagem, sem nome de Leonel deveria ser aquele a que ele casualmente se referiu como fator de linhagem Morales. Este era o fator de linhagem que não apenas fundia sua linhagem sinergia de metal e domínio da lança do fator de linhagem, mas também incorporava os aspectos que ele havia obtido das famílias Radix, Midas e Florer. Esse fator de linhagem tinha uma grande ênfase na vitalidade, então era possível que lhe permitisse resistir às forças vitais com maior facilidade. Por outro lado, as forças vitais também eram muito mais dóceis do que outras forças, e uma, como a força vital estelar, foi projetada para fortalecer o corpo. Provavelmente uma combinação de ambos, concluiu Leonel depois de um tempo. Isso não foi algo que ele criou por impulso, mas sim uma conclusão que ele chegou depois de estudar o fator de linhagem, sem nome por um momento. Outro benefício de sua tábua de prata era claramente que ele podia decompor seus fatores de linhagem em artes da força, permitindo-lhe ler suas habilidades como um livro aberto e, assim, criar técnicas em torno delas com muito mais facilidade. Com esta biblioteca, ele nunca mais teria que se preocupar em reter seus fatores de linhagem para que pudesse manter técnicas que combinassem com eles.
Na verdade, Leonel tocou nos fatores da linhagem da Estrela do Norte. E como esperado, uma após a outra, mais técnicas que ele poderia até mesmo pentear em um curto espaço de tempo apareceram. Como membro da Ordem das Estrelas Sábias ele, é claro, tinha uma biblioteca de técnicas para corresponder ao fator da linhagem estelar do Norte, do qual seu título se originou. Parece ter algumas restrições, no entanto. Leonel percebeu depois de um tempo. Para começar, isso era uma troca, não um depósito. Para retirar essas técnicas ou para ver qualquer coisa além de suas breves descrições, ele tinha que contribuir. Leonel já tinha alguns pontos de contribuição e concluiu sem muito esforço que esses pontos de contribuição vinham das artes da força que ele ajudou a Tábua de Prata a formar. Leonel Morales, Ordem das Estrelas Sábias nível de liberação. Aprendiz contribuição vida, ouro, prata, um bronze, um preto, comum, 1.307.820. Os pontos de contribuição eram divididos em moedas, e eles não pareciam ser convertidos de uma para outra. Não era nem permitido negociar para baixo, não havia troca alguma. Considerando as poucas técnicas disponíveis para ele, todas elas só poderiam ser compradas com contribuições comuns. Olhando mais de perto, sua contribuição de bronze veio do rei Alexandre, enquanto sua contribuição de prata veio de Goggles. Parecia que ele não conseguia obter pontos de contribuição de si mesmo. Os mais de 1 milhão de contribuições comuns restantes vieram dos cidadãos mortos da zona, sem mencionar seus irmãos, que ele usou a tábua para reviver. Que esquema de classificação severo. Embora Leonel pensasse isso, ele não achava que havia algo errado com isso. Fazia todo sentido. Este ranking de contribuição foi criado por indivíduos que lutaram na escala dos deuses, não deuses falsos como os da vasta bolha alegavam ser, mas monstros reais como os Plutos e a raça do vazio. O fato de ele ter sequer uma contribuição de prata provavelmente foi chocante. Leonel olhou para as técnicas. Ele não queria realmente passar por elas agora, pois não tinha esquecido o motivo inicial de ter entrado aqui, mas então ele se perguntou algo. Considerando os altos padrões deste lugar, e se ele pudesse encontrar uma técnica que pudesse ajudar dentro dos padrões comuns? No momento em que Leonel começou a olhar mais seriamente, porém, ele percebeu que era um mendigo, mesmo entre as classes comuns. Era bem comum que técnicas custassem na faixa de várias centenas de milhares. Até as mais baratas estavam chegando a 6 dígitos. As mais caras custavam bilhões, facilmente. A pior parte era que ele não conseguia nem acessar todas as técnicas comuns. Ele não conseguia nem negociar por uma das de 6 dígitos. Parecia que sua autorização não era nem de longe alta o suficiente. Leonel não se importava muito, honestamente. Ele quase nunca confiava em técnicas que ele mesmo não criou ultimamente. Porém, parte disso era porque seu eu iluminado tinha ido e atualizado seus fatores de linhagem sem sua contribuição. E outra razão era que seu fator de linhagem Morales tinha sofrido mutação repentina. Mas, independentemente disso, ele não tinha uma grande dependência de técnicas para começar. Ele nem teria se importado se não quisesse um método de transformar seu povo de volta em humanos. O que ele nunca poderia esperar, porém, era que quanto mais olhava, mais séria sua expressão se tornava. Essas técnicas, se suas descrições estivessem corretas, eles não eram poderosos demais? Por fim, Leonel pousou em uma. Era um método corporal que podia fortalecer alguém, mas o fazia por meio da alma. De acordo com ele, quanto mais separada a alma do corpo, melhores os resultados. Além disso, quanto mais longe do ótimo o corpo estava de seu verdadeiro estado, mais eficaz ele era. Corpo enjaulado, alma acorrentada. Capítulo 2369. Leonel saiu da tábua de prata. Ou melhor, ele simplesmente saiu de seu estado meditativo, alertando-se para o mundo exterior mais uma vez. Não passou despercebido para ele que havia algumas pessoas hostis diante dele, mas ele não estava nem um pouco preocupado com isso. Como eles poderiam machucá-lo com Anastasia por perto? Ele não hesitou em entrar em um estado profundo de foco. Eu tenho uma técnica aqui que pode ajudar todos vocês a retornarem às suas formas humanas. Pode levar algum tempo, mas contanto que vocês sejam diligentes com isso, as coisas devem dar certo no final. Leonel esmagou o orbe de técnica que apareceu em sua palma, e uma force-arte apareceu diante dele. Não era muito complicado, e era na verdade muito mais simples do que o que ele tinha visto em seu próprio índice de habilidade e no de Alexandre, e certamente menos do que o de Goggles. Ele não sabia como essas pessoas reagiriam a uma técnica nesse formato, em vez do formato mais digerível ao qual estavam acostumados, mas isso era o melhor que ele podia fazer por elas. O que Leonel não esperava, porém, era que Joel bloquearia seu caminho antes que ele pudesse sair para cuidar de outros assuntos. Essas feras ursos nas quais seus irmãos foram transformados eram enormes. Mesmo de 4, eles conseguiam olhar Leonel bem nos olhos. Os olhos de Leonel e Joel se encontraram por um longo tempo antes que os olhos de Joel de repente perdessem toda a espiritualidade. Seu corpo tombou e desmoronou. Leonel correu e pegou Joel por instinto, sentindo seu coração batendo forte no peito. O que há de errado comigo? Leonel balançou a cabeça furiosamente. Normalmente, ele entenderia as intenções de Joel instantaneamente e reagiria com muito mais calma. Era óbvio que Joel entendia o suficiente sobre as habilidades de Leonel para saber que ele poderia fazê-los voltar, desde que eles se matassem. Claro, Joel estava um pouco ansioso demais. Se não fosse pela mudança para a tábua de prata, Leonel teria que colocá-lo em um globo de neve até que ele recuperasse seu fator de linhagem de poder do rei. Mas Leonel sentiu pânico antes de qualquer outra coisa. A vida não era tão passageira.
Ele podia sentir o peso dela agora mais do que nunca. Ele rapidamente pegou a tábua de prata novamente, e o corpo animal de Joel tremeu antes de se desintegrar em cinzas. Leonel mal terminou com isso antes que o resto de seus irmãos seguissem adiante, um por um. Eles se mataram sem hesitação. Toda vez que isso acontecia, parecia que uma faca estava sendo cravada em seu coração. Ele correu para ajudar cada um deles, levando-os para a tábua de prata antes de investir os recursos da força que lhe restavam para ressuscitá-los. Ele sentiu um peso que não havia sentido antes, um peso que não desaparecia mesmo quando ele os trazia de volta um após o outro. Era como se ele não conseguisse recuperar o fôlego, e trazê-los de volta não fez nada para mudar essa sensação de desconforto. Como você pôde ser tão imprudente? E se algo desse errado? Leonel queria que isso soasse mais leve e até mesmo brincalhão, mas perdeu todo o sentido que tinha quando filtrado por suas emoções. Soou áspero, até mesmo irritante para os ouvidos, como se ele estivesse repreendendo-os. Seus olhares de confiança pareciam um fardo do qual ele quase queria desistir instintivamente. O que diabos há de errado comigo? Leonel deu um passo para trás e respirou fundo. Foi por causa de sua vital força estelar? Era como uma âncora em seu coração. Sem a presença de outras forças dentro dele, porque seu corpo simplesmente não conseguia suportar nenhuma outra força agora. Ele havia tomado as rédeas completamente. Nós também temos nossas próprias convicções, Leonel. Joel olhou nos olhos de Leonel, seus profundos olhos castanhos tremendo. Estou cansado de morrer. Já experimentei isso 3 vezes agora. Mas experimentarei quantas vezes for preciso para não ter que fazer isso de novo. As palavras contraditórias ecoavam nos ouvidos de Leonel. Uma chance, uma oportunidade. Um índice de habilidade não era a única coisa que poderia representar esses conceitos, mas a própria vida poderia. Leonel não sabia como saiu dali, mas se sentia sufocado. Ele entendeu o que a Ordem das Estrelas Sábias quis dizer sobre um nodo inato ser capaz de consumir você agora mais do que nunca. E essa era apenas uma força que ele havia compreendido. E se um dia seu nodo inato da força da Estrela Escarlate começasse a atacar também? Ele sentou-se na cama, segurando a tábua do soberano de sangue de Aina. Seus dedos tremiam levemente enquanto ele tentava estabilizar sua respiração. Não, talvez já tivesse acontecido. Seus pensamentos eram tão cruéis, suas ações tão decisivas e sem emoção. Quanto disso era realmente ele versus seu nodo inato? Ele precisava de espaço para respirar. De repente, porém, a tábua dourada tremeu e uma luz se manifestou. Antes que Leonel pudesse reagir, o tablet girou de suas mãos, e uma figura humanoide apareceu ao redor dele enquanto ele encolhia. Leonel avançou sem pensar, envolvendo Aina com os braços antes mesmo que ela percebesse o que estava ao seu redor. Os humanos são divertidos, você não acha? Todo esse esforço, e para que exatamente? Eles acham que vão encontrar um salvador entre aquelas formigas do mundo incompleto? Um demônio, envolto em sombras e com os chifres ameaçadores de um touro, agachado sobre um penhasco íngreme com nada além de águas negras abaixo. No entanto, aqueles que sabiam melhor sabiam que não eram águas abaixo, mas sim a turbulência do espaço e destruição. Era uma força anárquica tão espessa que se manifestava em um líquido solto. Ao redor dele, havia outros demônios de todas as formas e tamanhos. O que vocês acham de invadirmos a festa deles? Eu gostaria de ver como a vasta bolha reagiria ao seu plano cuidadoso desmoronando diante de seus olhos? Chocar. Uma mão grossa atingiu a parte de trás da cabeça do demônio com chifres de touro. Lembre-se do objetivo. Estamos aqui para obter evidências de que os humanos escravizaram raças superiores. O demônio com chifres de touro bufou. Poderíamos simplesmente matar todos eles. Qual a utilidade de tudo isso? Por que você não vai questionar os superiores você mesmo? Tenho certeza de que eles vão adorar isso. O demônio com chifres de touro rosnou, mas ficou em silêncio. O demônio ao seu lado, que parecia formado inteiramente de chamas, olhou para o abismo abaixo. Lembre-se, de alguma forma, os humanos foram capazes de impedir nosso avanço com aquela formação por gerações, enquanto nossos irmãos e irmãs estavam sendo massacrados lá dentro. Aquela formação finalmente se desfez e nós conseguimos passar, mas não há como dizer se eles têm outro trunfo como esse. Nós somos demônios. Seja um pouco mais esperto, pode ser? Não seria muito mais divertido assistir o mundo inteiro massacrar os humanos novamente? Capítulo 2370. Leonel abraçou Aina com tanta força que em qualquer outro momento, ele poderia ter pensado que tinha uma chance de esmagá-la. Mas pelo menos agora, com as lacunas em sua força corporal tendo se alargado mais uma vez, isso não era algo com que ele tivesse que se preocupar nem um pouco. Ele absorveu o calor dela, as batidas do seu coração, sua suavidade. Ela está nua, Leonel percebeu de repente. Mesmo assim, ele não tinha tais pensamentos agora. Ele só queria segurá-la em seus braços pela primeira vez no que pareceu uma eternidade. Aina, ela mesma, estava um pouco confusa. Ela sentiu o cheiro familiar envolvê-la, e ela instintivamente sabia que era Leonel. Mas o que tinha acontecido? Por que havia uma lacuna tão grande em suas memórias? Eles não estavam em uma zona? E ela não estava no corpo de... Os olhos de Aina se arregalaram, seu coração tremeu. Ela não tinha morrido? Seu corpo subconscientemente se mexeu como se quisesse ter certeza de que ela ainda estava inteira, mas seus sentidos se aguçaram quando seu índice de habilidade entrou em ação. Seus olhos se arregalaram. O que aconteceu com o corpo dela de repente? Os pensamentos de Aina foram cortados quando ela se lembrou de Leonel. Ele ainda estava segurando-a,
e não parecia ter nenhuma intenção de soltá-la. Ele embalou a cabeça dela em uma palma, varrendo sua cintura na dobra do outro cotovelo. Ele a puxou com tanta força que ela foi forçada a ficar na ponta dos pés só para acomodar sua altura, e ainda assim ela mal sentia seu próprio peso. Ele estava carregando tudo. Os olhos de Aina lacrimejaram fora de si. Leonel tinha acabado de perder o pai, então ele provavelmente pensou que a perdeu em rápida sucessão. Ele conseguia se lembrar da raiva e da fúria em sua voz. Ele mal parou de chamá-la de mulher estúpida naquela época, e talvez ela merecesse se ele tivesse feito isso. Aquela fera obviamente não estava mais ali, o que significava que Leonel havia feito algo para derrotá-la, algo que ela obviamente não conseguiria fazer nem mesmo colocando sua vida em risco. Suas lágrimas transbordantes começaram a encharcar o peito de Leonel. Ela queria ser útil, mas acabou sendo seu fardo. Os dedos dela agarraram as costas de Leonel, segurando-o firmemente em troca. Ela podia sentir o estado errático do coração de Leonel, suas costas pareciam tão sólidas, e ainda assim tão frágeis ao mesmo tempo. Não faça algo tão estúpido de novo, ok? Eu posso te proteger, eu definitivamente posso. A voz de Leonel carregava uma rouquidão irritante. Ela tamborilava nas cordas do coração de Aina, fazendo suas lágrimas caírem ainda mais rápido. Por que essas palavras eram tão familiares? Eram palavras que ela costumava dizer a Leonel o tempo todo, quando queria que ele parasse de arriscar a vida para salvar pessoas que não tinham nada a ver com ele. Era a principal razão pela qual eles tinham se separado uma vez antes. Seu estado emocional simplesmente não conseguia lidar com tudo isso. Mas agora parecia que era ela quem estava errada. Sim, tudo bem, Aina disse suavemente entre seus soluços. Leonel enterrou o nariz e os lábios no cabelo de Aina. Só mais um pouco. Ele só queria essa paz por mais um pouco. Era difícil dizer quanto tempo os dois passaram naquele estado. Mas em algum momento desconhecido depois, Leonel sentou-se de pernas cruzadas na cama, Aina aninhada no colo como uma gatinha feliz. Ela descansou a cabeça na clavícula e no ombro dele, os olhos fechados com uma profunda sensação de paz. Não havia nada de quente ou úmido na atmosfera, mas provavelmente era mais íntimo do que nunca. Eles seguraram as mãos um do outro, aproveitando o calor da outra metade. Acho que há algo errado com meu corpo, disse Aina de repente. Leonel, que havia entrado em uma calmaria pacífica, sentiu seu coração pular uma batida. O que há de errado? Onde? Ele pressionou a mão no peito de Aina, procurando a resposta por si mesmo, como se não pudesse esperar nem pela resposta dela. Aina riu. Você viu uma desculpa para me apalpar e simplesmente aproveitou, hein? Só agora Leonel pareceu perceber que Aina não estava se referindo a algo ruim, o que logo foi seguido pela percepção de que ele havia empurrado seus seios fartos para fora do caminho para pressionar a palma da mão em seu peito. Como isso é culpa minha? Já faz horas e você nem pegou as roupas. Quem está tentando apalpar quem, exatamente? Eu estava testando você, Aina disse com um suspiro. Levou 3 horas, 4 minutos e 7 segundos antes de tirar vantagem de mim. Diga-me, quem tem drenado você tanto na minha ausência que você nem está tentado, hein? Leonel ficou sem palavras. Essa mulher, do que ela estava falando? Isso deveria ser um doce reencontro. Se ele a imobilizasse e começasse a trabalhar imediatamente como uma fera, ele não ouviria reclamações sobre isso também? Seu pequeno. Aina gritou. Leonel esqueceu completamente do problema com o corpo de Aina. Estava claro que, na ausência dela, ela tinha esquecido quem era o chefe aqui. Vendo a onda de alegria nos olhos dela, no entanto, ele se perguntou se ele realmente era. Os gemidos febris de Aina encheram o quarto, ondas de calor saindo dela enquanto sua pele ficava com um leve tom de vermelho. Era uma visão deslumbrante da qual Leonel não conseguia tirar os olhos. Prendendo o rosto dela nos travesseiros, o arco gracioso das costas dela fez o coração dele palpitar de excitação. Suas íris brilharam com uma luz azul radiante enquanto ele liberava o que era apenas a primeira onda. Não corra agora, Leonel rosnou. Eu ainda não terminei. Aina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Essas palavras de comando só a fizeram se sentir ainda mais excitada. Sim, rei, ela disse suavemente. Leonel nem se importava mais em se tornar rei, mas ao ouvir essas palavras, ele sentiu que conquistaria quantas terras sua mulher quisesse. Capítulo 2371. As horas pareciam passar mais uma vez sem aviso, e quando Aina estava completamente subjugada e ofegante, talvez boa parte do dia já tivesse se passado. Foi só então que os dois finalmente pareceram entender o que Aina estava tentando lhe contar, e era muito mais chocante do que Leonel esperava. Era quase ridículo que eles não tivessem chegado lá imediatamente, mas essa pequena megera insistiu em provocá-lo. Essa sensação. Leonel registrou o que Aina estava dizendo, e então ele sentiu as mudanças em seu próprio corpo. Ele tinha ido de uma força corporal de alguém no nível 1 da sexta dimensão, para pelo menos nível 3. Claro, essas eram métricas que ele ganhava ao se comparar consigo mesmo. Ele não acreditava que conseguiria fazer isso em apenas algumas horas. Deveria ter sido muito mais lento. A única explicação real era que seu tempo íntimo com Aina tinha acelerado algumas coisas. Ouvindo as explicações de Aina também, essas coisas pareciam que todas se encaixavam. Aina se sentia muito mais poderosa a um grau quase assustador. De acordo com suas palavras, ela sentia que poderia até lutar contra um ancestral do verso dimensional agora sozinha. E isso apesar do fato de que ela ainda estava no nível 1 da sétima dimensão e não tinha realmente aprendido nada de novo. Tudo que ela fez foi morrer uma vez e depois voltar. O melhor palpite deles era que reconstruir seu corpo lhe havia permitido uma grande bênção. Primeiro, depois de perguntar à geração, a alma de Aina estava agora 100% separada de seu corpo. Então, se isso fosse combinado
combinado com uma reconstrução completa de seu corpo também, os benefícios eram óbvios. Na verdade, Leonel sentiu que Aina ainda poderia estar sendo muito conservadora com o salto em sua força. O índice de habilidade de Aina permitiu que ela tivesse uma compreensão perfeita do que estava acontecendo em seu corpo, mas era difícil dizer exatamente até onde isso se estendia. Depois de pensar um pouco, Leonel tirou a tábua de prata, querendo verificar algo. Toque nisso, Leonel disse. Aina piscou, mas fez o que lhe foi dito de qualquer maneira. Então não funciona assim? Os olhos de Leonel se estreitaram. Ele estava em parte tentando dar uma olhada melhor no índice de habilidade de Aina, e em parte tentando entender como reunir mais conhecimento para aumentar seus pontos de contribuição. O primeiro era um ponto mais importante do que ele sabia, no entanto. A soberania de sangue. O fator de linhagem e o índice de habilidade de Aina eram todos tão perfeitamente combinados entre si que era difícil traçar uma linha divisória entre eles. Isso era excelente para fundir seus caminhos em uma única estrada, mas o que não era bom era para mirar em suas fraquezas e melhorar a si mesmo. Além disso, ele estava curioso. Tente despejar um pouco de força nisso. Em vez disso, Leonel mudou suas palavras. Aina piscou. Espere, pode ser apenas força da alma, ela disse depois de um tempo e então agiu novamente. Dessa vez, Leonel sentiu uma mudança. Suas sobrancelhas se ergueram e ele deslizou para dentro da tábua de prata. Aina Brasinger. Índice de habilidade. Clarividência corporal. Fator de linhagem. Deus Berserk. Mutante. Clarividência da alma. As sobrancelhas de Leonel se ergueram. Aina tinha 2 fatores de linhagem, não apenas um? Sempre foi assim? Ou algo mudou? E esse segundo fator de linhagem não deveria ser um com o qual ela nasceu, então isso significava que Aina era uma centelha. Ou talvez outra coisa. Era difícil dizer quando ele nem sabia qual era o estado original das habilidades de Aina. No entanto, havia algo mais que era chocante sobre essa mudança. Leonel Morales. Ordem da Estrela Sábia. Nível de autorização. Aprendiz. Contribuição. Vida. Ouro. 2. Prata. 2. Bronze. 1. Preto. Comum. 1.307.820. Leonel ficou em silêncio. Não houve apenas uma adição às suas contribuições de ouro, mas 2. E como se isso não fosse o suficiente, houve um ponto adicional adicionado às suas contribuições de prata também. Aina tinha 3 artes da força formadas a partir de suas contribuições, e havia exatamente 3 pontos adicionais adicionados aos seus totais. Isso significava que até mesmo o mais fraco dos talentos de Aina estava no nível de Goggles. Foi realmente sempre assim? Os instintos de Leonel estavam lhe dizendo que algo havia mudado. Leonel olhou para o lado, e outro lado da biblioteca, ou mais precisamente sua biblioteca, havia ganhado alguma coisa. Quando Leonel olhou mais de perto, era na verdade uma cópia da tábua do soberano de sangue. Ela havia sido copiada sem cerimônia. Quando ele estendeu a mão para pegá-la e a agarrou, ela pareceu tão tangível quanto a de Aina. Na verdade, ele até sentiu que poderia tirá-la se quisesse. Era uma cópia, ou... Leonel enviou sua mente de volta para fora, e ele descobriu que a tábua de Aina ainda estava lá. A tábua do soberano de sangue tinha sido duplicada com tanta facilidade. Quanto mais ele aprendia sobre a tábua de prata, mais ele sentia que a entendia. Era um poço de conhecimento, antes de tudo. Mas também era semelhante à última linha de defesa. Enquanto a tábua de prata existisse, ou talvez até mesmo uma tábua de bronze como a que estava na posse do pai de Aina, o conhecimento dos enviados da criação continuaria a persistir. Só o fato de entrar em contato com um soberano de sangue como ele o permitiu reformar uma tábua inteira do nada, permitindo que o conhecimento continuasse a ser espalhado. Não era de se espantar que a vasta bolha tivesse acesso a tais tablets. Se eles tinham uma ordem das estrelas sábias como King, e tão poderosa assim, sua própria biblioteca devia estar muito além da de Leonel. Mas então, por que uma tábua de poder do imperador não apareceu quando ele entrou? Leonel então se lembrou. Ela dizia que o deus Berserk, fator de linhagem de Aina, estava mutado, mas não dizia o mesmo para o seu. Na verdade, ela o chamava de poder do imperador e não poder do rei. Isso deve ter ocorrido porque quando ele interagiu com a tábua de prata novamente, seu fator de linhagem havia entrado em dormência. Leonel balançou a cabeça e se concentrou em Aina. Você quer ver? Não tenho certeza se seria uma ajuda ou um obstáculo para você, no entanto. Aina piscou por um momento como se estivesse pensando em algo, mas finalmente assentiu com bastante certeza. Capítulo 2372. Leonel projetou a arte da força para Aina, e ela a encarou por um longo tempo. Ele não a apressou, mas como ela estava perdida em pensamentos, ele também estava. Ele sentiu que ser uma ordem das estrelas sábias não era apenas sobre reunir conhecimento, mas também sobre orientação, ser uma espécie de pastor também. Isso não o impediu de compartilhar as técnicas que ele trocou, e não o impediu de mostrar a Aina suas força-artes também. Alguém poderia pensar que haveria algumas restrições sobre esse assunto, mas não havia nenhuma. Aina respirou fundo. O olhar de Leonel se estreitou. Era uma ação aparentemente normal, mas ele sentiu a força no ar mudar. E quando ela respirou novamente, ela mudou com ainda mais força. Toda vez que Aina respirava fundo, tudo em sua vizinhança imediata mudava. Sua própria presença empurrava e puxava a realidade, como se tentasse se forçar a existir. Era uma visão que podia ser sentida, mas não vista. Ela veio com um peso que impôs sua vontade e pressionou até mesmo os ombros de Leonel. As cabeças de Leonel e Aina de repente viraram em uma direção também. Antes que Leonel pudesse se surpreender que Aina tivesse conseguido acompanhar seus sentidos, ambos se moveram ao mesmo tempo, mas Leonel ficou para trás rapidamente. Aina era simplesmente rápida demais. O lábio de Leonel se contraiu. Ela se lembra que está nua? Quando Leonel conseguiu sair, ele percebeu que o que quer que estivesse acontecendo já havia sido interrompido. Na clareira, nas profundezas das florestas sem fim que eram um mundo de Anastasia, uma batalha havia estourado entre as feras urso.
Bem, entre as feras Urso e os irmãos de Leonel, Aina congelou todos eles no caminho. Felizmente não porque ela estava nua, ou mesmo porque eles estavam surpresos por ela estar viva. Em vez disso, sua aura sozinha tornou difícil para eles se moverem. O que está acontecendo? Aina perguntou, virando-se para Leonel. Um príncipe espiritual com um índice de habilidade similar ao de Simeon os transformou em bestas. Não parecia que eles confiariam em mim para matá-los, então ressuscitá-los em seus próprios corpos. Então eu dei a eles uma técnica para praticar. O que aconteceu? Leonel se virou para Joel, James e os outros. Joel cobriu a boca de James antes que ele piorasse a situação. É bom ver que Aina está de volta, disse Joel com um sorriso. Eu tive sorte. Isso não vai acontecer de novo. Leonel disse sério. Olhando nos olhos de Leonel, Joel pareceu entender que ele não estava falando apenas de Aina e suas pupilas tremeram um pouco antes que ele recuperasse o controle sobre si mesmo. Como uma besta, era difícil manter nossas inibições tão altas quanto eram como humanos. O que nos mantinha na linha eram as correntes e os comandos de Rangil. Mas agora, nenhum dos dois está aqui. Leonel franziu a testa. Eles não conseguem se concentrar o suficiente para aprender a técnica? Sim. A única razão pela qual eles estão calmos agora é porque um alfa apareceu. Tenho a sensação de que eles só ficarão mais agitados com o passar do tempo, o que tornará mais difícil para eles se concentrarem. É parte da razão pela qual eu não conseguia suportar estar no corpo. Isso me fazia sentir como se eu não conseguisse nem me controlar. Leonel respirou fundo. Isso era muito problemático. Ele realmente não queria ter que. Eu posso desfazer isso, Aina disse de repente. Não deve ser muito difícil, você pode ter os materiais à mão também. Os olhos de Leonel brilharam. Como pude esquecer que minha adorável esposa era tão talentosa? Aina revirou os olhos. Ela ainda estava esperando pelo anel, mas esse cara insistiu em tirar vantagem barata dela? Sou só eu ou Léo se tornou mais simplório? James levantou os dedos e os polegares, emoldurando a cabeça de Leonel em uma moldura. Não, acho que você definitivamente está no caminho certo. Ele é mais mole também. Você acha que ele tem um bebê no forno? Rai perguntou. James moveu sua moldura para o rosto de Aina, e então para sua barriga. Mas antes que ele pudesse fixar, Rai empurrou-a de volta para o estômago de Leonel. Perfeito. Rai assentiu. Ei, capitão, como está seu equilíbrio hormonal? Você sente algum enjoo inexplicável de manhã? Talvez alguns desejos inesperados? Já quis cheirar gasolina? Talvez colocar um pouco de ketchup no seu sorvete? James perguntou. Aina caiu na gargalhada quando Leonel desferiu um chute que James bloqueou facilmente com um escudo de energia. Ei, só estou preocupado com sua segurança. Não se esforce demais. Risadas ecoaram pela floresta. Não demorou muito para Aina terminar. Na verdade, enquanto Leonel observava, ele percebeu que ela usava conceitos da arte da força, corpo enjaulado, alma acorrentada, em sua mistura. Parecia que parte da razão pela qual ela estava tão confiante era porque ela tinha visto. Essa foi uma boa notícia. No mínimo, Leonel não desperdiçou seus pontos de contribuição. No entanto, a técnica foi bem útil para ele também. Quando os ursos foram forçados a absorver a pílula, seus corpos pareceram ser sugados para dentro de suas glabelas etéreas antes que seus corpos começassem a se manifestar a partir da força acumulada. Leonel exalou um suspiro de alívio ao ver isso. Esse era um resultado melhor do que ele esperava para tudo. Então, ele voltou sua atenção para coisas mais sérias. Diga-me o que aconteceu. Todos se entreolharam. Sem seus corpos de besta alimentando a raiva em suas mentes, a animosidade que muitos tinham em relação a Leonel diminuiu um pouco, mas não foi a ponto de tudo ser perdoado. Mesmo assim, vendo quão ignorante ele era sobre o assunto, quão loucos eles poderiam estar. No máximo, eles poderiam criticá-lo por abandonar a família que ele alegava querer liderar num piscar de olhos. No entanto, da perspectiva de Leonel, ele já havia derrotado todos que precisavam ser derrotados. Eles não eram inúteis demais se não pudessem durar nem um ano e alguma mudança sem ele? De volta aos seus corpos humanos, suas emoções eram muito mais complexas. Eles sentiram raiva porque seu patriarca os havia decepcionado. Mas eles também sentiam o mesmo orgulho de Morales dentro deles, perguntando por que tinham que confiar em outra pessoa para serem fortes. Os Morales estavam realmente fracos agora, sem uma única pessoa? Capítulo 2373. Leonel não fez nenhum som enquanto ouvia a história, sua expressão não entregava nada. O que aconteceu estava dentro de suas expectativas. Ou mais precisamente, depois de ter visto o estado da família Morales, ele entendeu o que deve ter acontecido. Após a vitória, tudo correu bem. Mas como Leonel não estava lá, houve alguma hesitação sobre o que exatamente fazer. Isso fazia sentido. Os Morales de repente ganharam tanto território e controle em tão pouco tempo. Eles nem tinham a população necessária para ocupar todas aquelas terras, e certamente não tinham a infraestrutura para governar uma quantidade tão grande de terra também. Alguns estavam divididos sobre o que fazer. Uma facção acreditava que eles deveriam simplesmente escravizar todos como fizeram com o Suyard e a facção espiritual. Isso manteria todos na linha e tornaria mais fácil forçar a assimilação. Outra facção acreditava que eles deveriam adotar uma abordagem mais suave. Eles já tinham criado tanta destruição e carnificina. Uma abordagem mais diplomática agora poderia realmente ajudar os Morales a longo prazo, em vez de fazer todo mundo pensar que eles eram ditadores. Afinal, eles controlavam totalmente a narrativa agora. Enquanto eles colocassem algumas antenas e manipulassem a história de forma inteligente, muitos nem se lembrariam dos massacres em uma geração. Ao ouvir sobre essas duas facções, Leonel pôde fechar os olhos e ver quem estava de qual lado. E ele estava ainda mais certo de que essas linhas divisórias teriam sido traçadas através das linhas de piquete da facção demoníaca da família Morales e do lado humano. Na verdade, quanto mais ele ouvia, mais ele tinha certeza absoluta de que a demonia tinha uma mão em forçar as coisas a irem tão longe.
A luta interna começou não muito tempo depois e a família Morales se fragmentou. Como Leonel havia exposto quem estava de qual lado, muitos momentos históricos e surpreendentes foram trazidos à tona, e muitos começaram a se perguntar há quanto tempo essa traição estava acontecendo. Algumas coisas que eram completamente sem relação começaram a ser reunidas. Os Morales entraram em um estado de paranoia em massa, onde todos estavam acusando todos os outros de alguma coisa. No final, isso se tornou o eixo de sua queda. Os espirituais tinham especialistas próprios, e sem Leonel ali, os selos que ele colocou nos escravos dos Morales eram muito fáceis de enfraquecer consideravelmente. De repente, os Morales estavam enfrentando não apenas sua própria guerra civil interna, mas uma retaliação violenta da religião espiritual e da família Suyard. Mesmo assim, os Morales eram bem poderosos. Apesar da força que Max tinha, os Morales tinham potências de posição equivalente e seu número de ancestrais que permaneceram escondidos até a guerra civil começar, ofuscavam tanto Suyard quanto a religião espiritual. Infelizmente, a essa altura, a segunda invasão do domínio humano começou. Havia o Palácio do Vazio para protegê-los, pois Leonel já os havia massacrado. Não havia estrelas da Cruz de Escudo porque Leonel já os havia massacrado. Não havia família Oman porque Leonel já os havia massacrado. Os únicos poderes restantes para proteger a raça humana eram os Morales, que estavam em ruínas, e o Suyard e a religião espiritual, que sofreram perdas catastróficas não apenas devido a Leonel, mas também por causa de sua luta pela liberdade. Leonel sempre quis deixá-los ir quando tudo acabasse. Mas como eles poderiam saber disso? E com Leonel desaparecido por um ano, pelo que sabiam, ele sempre foi apenas um fantoche da família Morales. Uma desculpa conveniente que eles poderiam abandonar caso as coisas não fossem perfeitas para eles. O domínio humano naquele estado não conseguia nem lidar com uma invasão normal, muito menos uma invasão da qual os espirituais participaram. Usando a queda da religião dos espirituais como uma forma de reivindicar a hierarquia moral, os espirituais lideraram uma cruzada e quase não sofreram resistência. Eles provaram ser a raça mais poderosa do verso dimensional, e não chegou nem perto. Os Morales foram massacrados e perderam um grande número de seus ancestrais e jovens gênios. O ancestral Álvaro caiu. O ancestral Issa caiu. O Senhor Supremo, o velho homem que era a razão pela qual o comando de Leonel sobre os Morales tinha sido tão tranquilo para começar, também caiu. Leonel olhou para aqueles que sobreviveram. Primeira nova Davart. Terceira nova Shavnik. Quinta nova Ramon. Quarta nova tinha morrido. Sexta nova Valor tinha morrido. Segunda nova Auran tinha morrido. Leonel não tinha muita boa vontade em relação à quarta nova. Ele tentou assinar um contrato de escravatura com Aina, mas ele ainda era seu primo. A sexta nova era diferente. Leonel ainda se lembrava de quando o conheceu. Ele era um homem estoico de poucas palavras, mas naquele dia sob a Torre do Vazio, ele estava orgulhoso das conquistas de Leonel. Ele tinha sua própria ambição pessoal, mas isso não atrapalhava o amor que ele tinha por sua família. Amor que provavelmente só era ofuscado pelo próprio Auran. Se havia alguém que menos merecia morrer, era Auran. Ele havia se sacrificado tanto, lutando uma batalha contra a facção oculta dos Morales sozinho. Ele levou esse fardo sobre seus ombros e nunca reclamou, até mesmo abrindo mão voluntariamente de uma chance de se tornar o herdeiro aparente apenas para derrubar Shavnik. Leonel olhou nos olhos de Kira. Eles estavam cheios de lágrimas não derramadas e carregavam uma raiva densa que não podia ser enterrada. Eles estavam vermelhos e a força ao redor dela flutuava. Ele entendia os sentimentos dela. Palavras não conseguiam descrever o quanto ele entendia. Leonel fechou os olhos. Ele sabia que não era culpa dele. Ele sabia que não era porque ele era negligente ou irresponsável. Ele sabia que se ele estivesse lá, as chances de ele ter mudado o resultado seriam mínimas. Estava claro que por qualquer razão, a demonia não queria mais que os Morales existissem como construídos atualmente. Na verdade, pode até ser por uma razão tão mesquinha quanto não querer que seus ratos de laboratório se tornassem muito poderosos. Afinal, como seu precioso fator de linhagem poderia se espalhar para tantos seres insignificantes? Leonel cerrou os punhos. No entanto, a culpa era tão pesada quanto. Nunca mais. Capítulo 2374. Leonel não sabia o quanto era vital força estelar o afetando, mas ele sentiu que teria reagido da mesma forma. Ele nunca perdeu sua empatia, pelo menos não em relação às pessoas com as quais ele realmente tinha conexões. A morte de seu pai o atingiu como um caminhão. A morte de Aina parecia como se o mesmo caminhão tivesse dado marcha ré e despejado sua carga sobre ele. Ele ainda conseguia se lembrar da raiva que sentiu quando viu seus irmãos presos nos corpos de feras, e sabendo ao mesmo tempo que a família Morales provavelmente estava acabada como resultado do que ele estava vendo. Ele sentiu todas essas coisas então, e as sentiu tão fortemente agora depois de entrar no estado impulso. Isso o fez se sentir melhor. Na verdade, o fez se sentir melhor do que ele pensou que o faria se sentir. Era como se ainda houvesse um núcleo do que realmente era ele ali, uma parte que não era inteiramente ditada pelas forças que ele escolheu compreender. Mas por melhor que fosse esse sentimento, seu senso de dever era ainda mais sufocante. Agora mesmo, ele podia sentir intimamente a diferença. O Leonel governado por sua força estelar escarlate imediatamente entraria em fúria, não parando até que o que restava dos espirituais fosse ceifado como ervas daninhas secas. No entanto, o Leonel atual sentiu que queria adotar uma abordagem completamente diferente. Ele ainda sentia a vontade dentro de si de lutar, de massacrar, de fazer aqueles que fizeram sua família, seus amigos sofrerem, pagarem suas dívidas com sangue. Mas ele sabia que era um esforço inútil. Traria aqueles que haviam sido perdidos de volta? E ele já havia massacrado o quanto quisesse. E qual era o resultado final exatamente? Haveria matança? Sim. Definitivamente haveria um acerto de contas por isso, e ele se certificaria de que todos os responsáveis fossem enterrados a 6 pés de profundidade. Os espirituais seriam apenas o começo.
O dia em que ele conhecesse a demônio seria o dia em que ela pagaria por todos os seus crimes também. Ele mostraria a ela o que realmente significava ser manipulada. Mas seria agora? Não. Se ele queria que isso não acontecesse de novo, tinha menos a ver com sua própria força. Ele poderia garantir que sempre estaria lá? Estaria sempre pronto e ao lado deles? Era impossível. Já tinha sido provado de novo e de novo e de novo. Quantas pessoas ele havia perdido? Mesmo que ele tivesse conseguido trazer muitas delas de volta, ele seria capaz de fazer isso para sempre? E quando elas entrassem na 8ª dimensão e a tábua de prata se tornasse inútil? Ele as manteria na 7ª dimensão para sempre? Forçando-as a permanecerem fracas e inúteis? Se ele queria mudar as coisas, não começou com ele, pelo menos não no sentido de que ele tinha que continuar perseguindo força e poder. Ele tinha que mudar a si mesmo, sim, mas a mudança veria em sua abordagem. Ele tinha que passar seu conhecimento adiante. Ele tinha que ajudar seus irmãos a se tornarem mais fortes e poderosos. Ele tinha que empoderar seu povo. Mesmo que eles não pudessem alcançar sua altura, ele tinha que pelo menos trazê-los para perto. Leonel fechou os olhos, seus pensamentos zumbiam. Dos que estavam ali, estavam seus irmãos, 3 dos novos restantes, Kira e os jovens dos Morales, a saber, Nora e Tommy. O resto se enquadrava em categorias semelhantes. Não havia ninguém da Terra, Leonel notou, além de seus irmãos, é claro. Mas os amigos de Aina estavam gritantemente desaparecidos. Dito isso, se eles tivessem morrido, Leonel tinha certeza de que seus irmãos também teriam dito algo. Além disso, havia também Anna, Hylion e sua esposa. Leonel tinha a sensação de que a única razão pela qual tantas pessoas que ele conhecia sobreviveram era precisamente uma tentativa de humilhá-lo e também de expulsá-lo para matá-lo. Obviamente a última parte desse plano claramente falhou. Leonel abriu os olhos e balançou a cabeça. Lá estava ele, tentando fazer as coisas sozinho novamente. Me dê algumas horas. Sinta-se à vontade para falar com o céu se houver algo que você queira. Anastasia vai te ajudar. Você está me oferecendo para um trabalho que não pedi, não é muito atrevido? Ignore-a, disse Leonel, antes de sair correndo. Leonel sentou-se em um lugar tranquilo, olhando para o oceano. O dicionário de seu pai parecia suave em sua palma, vibrando com um leve calor. O que você acha do caminho convencional? É uma merda. O lábio de Leonel se contraiu. Clássico. Mas é o caminho que escolhi. Leonel ficou chocado mais uma vez. Por quê? Leonel perguntou depois de um longo tempo. Porque o caminho é uma lousa em branco. O caminho de Deus é um caminho estúpido. Ele tem algumas peculiaridades interessantes, mas tentar trilhar um caminho como esse antes de ter uma compreensão completa do escopo do mundo ao seu redor é, na melhor das hipóteses, temerário. É como esperar que uma criança já tenha escolhido sua carreira. Se você usar o caminho convencional, no entanto, você ganha uma quantidade extrema de flexibilidade. Quando você entende tudo bem, e você tem certeza do seu caminho, você pode se dedicar a ele e não se preocupar com potenciais reações adversas. Mas isso parece muito valioso. Então por que você não gosta? Porque há métodos melhores de fazer a mesma coisa. Limpeza dimensional, por exemplo, é uma técnica bem conhecida por ser compatível com todas as outras técnicas. O que a maioria não sabe é que há também um caminho que vem com ela que é compatível com todos os outros caminhos. Ele não só oferece flexibilidade, mas também vem com muitos upgrades e melhorias úteis que o caminho convencional não tem. Leonel sorriu. Então por que você não usou limpeza dimensional em vez do caminho convencional? Ele tinha a sensação de que já sabia a resposta. Por quê? Você leu a introdução dessa técnica? O criador era um babaca arrogante. Eu não me permitiria dever nada àquele bastardo. Nem sobre meu cadáver. A risada de Leonel ecoou. Capítulo 2375. Como você conseguiu usar o caminho da convenção no Palácio do Vazio? Você acha que eu fui ao Palácio do Vácuo para obter ajuda deles? Eu fui para perseguir saias, quero dizer, eu fui para ser um instrutor. Eu nunca entrei para aquela merda de organização como um estudante, eu tinha coisas melhores para fazer. Além disso, eles me pagaram uma quantia alta. Provavelmente pensaram que se eu estivesse na mira deles, eles poderiam aprender sobre o que me tornou tão poderoso. Brincadeira com eles, eu sou o único. Leonel sorriu. Esse velho nunca explicou as coisas tão claramente, mas como sua inteligência artificial estava presa às regras do dicionário, era como se ele finalmente estivesse aprendendo mais sobre a vida de seu pai. Então, basicamente, o caminho convencional é muito maleável. Há alguma limitação? Há limitações para tudo, mas o caminho convencional é um pouco único. Você essencialmente passa por 2 estágios de temperamento corporal. Para o mundo exterior, você parece estar na 6ª, depois na 7ª, depois na 8ª dimensão. Mas, na realidade, você apenas repetiu a 3ª, 4ª e 5ª dimensões. Você nunca realmente pisou na 6ª. Leonel franziu a testa. Isso soou errado. Se parece errado é porque é. O caminho convencional teoricamente deveria funcionar assim, mas não funciona. Em vez de permanecer na 5ª dimensão, ou melhor ainda, voltar para a 3ª com a mesma força e poder, você obtém o que eu chamo de quase dimensões. Quase dimensões. Qual é a diferença? Leonel ficou subitamente muito interessado. Ele havia concluído recentemente que dimensões eram altamente importantes, mas elas não funcionavam exatamente da maneira explicada nos livros didáticos de física da Terra. Ele tinha a sensação de que esta era a peça que ele estava procurando. As dimensões representam um estado elevado do ser. Quanto mais alto seu estado, mais próximo você está dos fundamentos da vida em si, e assim mais poderoso você é. Este elevado estado de ser é refletido principalmente em um sentido abstrato para a maioria das pessoas que vivem suas vidas cotidianas. No entanto, é mais tangível do que apenas existir no abstrato, e é tão real quanto o plano dos sonhos. Eu simplesmente não acredito que exista alguém que você possa tocar naquele plano. Bem, eu teria dado tempo suficiente.
mas não adianta chorar sobre o leite derramado. O importante é que esse estado de ser é como uma âncora que mantém todos no lugar, e acredito que esteja relacionado ao regulador. O regulador não é a manifestação física de um ser. Ele não tem vontade nem consciência, ele só existe como um árbitro de regras. Mais precisamente, ele é as regras. Minha hipótese é que se alguém realmente ficasse cara a cara com o regulador um dia, seria apenas uma arte da força, assim como todo o resto. E é a estrutura estabelecida pelos reguladores que controla os estados do ser? Perguntou Leonel. Sim, eu explicaria mais, mas sua mentezinha provavelmente implodiria. Para manter um assunto complicado simples. Quando você cruza uma dimensão, você ganha maior acesso a essas camadas de realidade. Quanto mais acesso a essas camadas de realidade você ganha, mais você pode impor sua vontade ao mundo e ignorar as regras dos reguladores. Os olhos de Leonel se estreitaram. Ele pensou naquele ancestral da raça do vazio que era tão grande que parecia abranger todo mundo incompleto. O regulador tentou pará-lo também, assim como tentou e conseguiu parar seu pai, mas tudo foi inútil. Era isso que seu pai queria dizer ao ignorar as regras dos reguladores? Então, e quanto às forças? Essa explicação parece muito com uma que recebi para manipulação de força. O dicionário caiu em silêncio, mas Leonel podia senti-lo calculando algo. Na verdade, ele podia vagamente dizer que o que ele estava fazendo era traduzir. O crafting de Leonel estava em um nível totalmente novo agora, e embora ele estivesse longe do pai, ele pelo menos tinha cortado a ponta da capa de Velasco. Ele podia sentir o que o dicionário estava fazendo agora com muito mais clareza. Quando o dicionário fazia isso, ele estava convertendo os termos que seu pai usava nos termos que ele usava. Manipulação de força era um termo que Leonel havia cunhado. Era improvável que seu pai usasse as mesmas palavras. E seu pai nunca havia saído do verso dimensional, então como ele poderia saber quais termos as 4 grandes famílias usavam? Mas de alguma forma, o dicionário conseguiu converter tudo em um vocabulário que só ele conseguia entender. Então ele falou: sim, o conceito é o mesmo, mas a distinção está no corpo e na alma. Um aumento na dimensão, independentemente do que o causou ou do caminho que você segue, é fundamentalmente uma mudança no corpo. A compreensão da força causará mudanças fundamentais na alma. É por isso que separar os dois é tão importante. O estado natural da alma é na segunda dimensão, assim como de todas as outras forças, mas o estado natural do corpo é na terceira. Quando vocês estão fundidos em um, é impossível dar a ambos o cuidado e a atenção que eles precisam. Ambos precisam de suas próprias abordagens. Se você os mantiver juntos conforme o corpo progride, ele puxará a alma junto, forçando-a a se esticar por várias dimensões para que ela não fique para trás. Isso enfraquece sua alma como um todo e também enfraquece sua conexão com as forças. Leonel franziu a testa. Ele, um pouco, entendido isso. O estado em camadas de manipulação de força representava dobrar suas forças até que elas pudessem retornar e serem usadas naturalmente o mais próximo possível da terceira dimensão. Então, entrar no estado de impulso permitia que você finalmente desse esse passo, enquanto o passo de vida permitiria que você retornasse à segunda dimensão. Mas era interessante. Parecia que a tarefa do corpo era ascender através das dimensões, e a tarefa da alma era retornar. Foi esse empurra e puxa que tornou os poderosos verdadeiramente poderosos. Então o que há de errado com o caminho convencional? Ele não consegue te deixar mais forte sem empurrar seu corpo um pouco para frente. Cada passo para cima na dimensão no caminho convencional é sobre um meio passo para cima na realidade, ao invés de um passo inteiro. Entrar na sétima dimensão significa que você ainda tem a flexibilidade de alguém na sexta. E assim por diante. Não é perfeito, e isso acrescenta alguma rigidez ao caminho, mas ainda é muito mais flexível do que a maioria, porque, enquanto você não tiver pisado no oitavo do caminho convencional, ainda há muito que você pode fazer. É parte da razão pela qual passei décadas na sétima dimensão, procurando meu caminho. Os olhos de Leonel brilharam. Isso deu aos seus irmãos muito mais chance do que ele pensava originalmente. Além disso, Aina nunca seguiu o caminho de Deus também. Ou melhor, ela parecia tê-lo usado apenas como um esqueleto. Ela confiou em sua clarividência para fazer seu próprio caminho. Quanto a ele obviamente usou limpeza dimensional. Não que isso importasse, já que ele havia retornado de alguma forma para a terceira dimensão. Então, para alguém na sétima dimensão do caminho convencional, o que você sugeriria? Leonel perguntou. Essa foi a principal razão pela qual ele veio aqui. Nem todos podem seguir meu caminho, e presumo que você não esteja falando de si mesmo porque claramente você também não seguiu esse caminho. No final das contas, tudo se resume a algumas coisas. Eleve suas forças o mais alto que puder. Eleve seu índice de habilidade ao nível mais alto que puder. Eleve suas forças universais ao nível mais alto que puder. E já que você não é tão incrível quanto eu, encontre um caminho mais adequado ao seu crescimento. Somente depois de fazer essas 3 coisas primeiro você será capaz de entender melhor qual caminho é mais adequado para você. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.